Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a uma quadra da Miami Store. O Cindy Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar.
torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3h38. Roberto Marcondes. Alô, você torcedor do Guarani, você que adora, é apaixonado pelo verde. Ah, meu amigo, está em campo daqui a pouco, às 4h30 da tarde, Brinco de Ouro, terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Daqui a pouco aqui na Rádio Futebol Interior, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Tem Guarani contra Itabaiana do Sergipe. Ah, Gilson Kleina, de volta a Campinas, seja bem-vindo. Mas hoje você voltará para casa com a mala cheia de gols sofridos e mais menos 3 pontos e vai seguir sem vencer no campeonato. Essa é a nossa expectativa. E o Guarani luta pela liderança e também pela invencibilidade na competição. Foram 2 partidas, um empate fora de casa contra o Maranhão e uma vitória com um golaço de Herbert, ganhando espaço no Brincão de Ouro. A bola vai rolar às 4h30 da tarde, você irá acompanhar tudo aqui na emoção de Daniel Faria, já está pronto. Ele tá louquinho, tá dando volta olímpica aqui na quadra. É impressionante a velocidade de Daniel, com as reportagens de Pedro Lino. Está no ar o futebol aqui para a Rádio Futebol Interior, na mesa, no som, na competência, na capacidade do aniversariante da semana. Fez aniversário ontem, mas está comemorando até agora. Não dormiu, tá virando 24 horas. É turno 48 por 1 hora de descanso. É impressionante esse Felipe Marques. Tem gás, velho. Tá com uma caixa de remédio para não dormir. Tá certo você, Felipe Marques. Tem que aproveitar os seus 25 anos. Vambora! Alô, Pedrolino e o Bugre! Fala, Pedrolino! Repórter Pedrolino. Boa tarde, Marcondão. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos da transmissão de Guarani, Itabaiana e Guarani. A bola rola às 4h30 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que já está escalado, mas falaremos a escalação do Guarani daqui a pouco, em instantes. Falaremos a escalação do Guarani. O Guarani que vem de vitória contra o Volta Redonda no último sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Venceu o Volta Redonda por 2-0. Só que o destaque do Guarani hoje, Marcondão, o Guarani que ocupa a 7ª colocação com 4 pontos ganhos na Série C. A notícia do Guarani hoje é que nesta semana o Superior Tribunal de Justiça Desportiva cancelou a eleição que tinha no Guarani, que teve no Guarani, do Rômulo Amaro. O senhor Felipe Bozelli entrou na justiça e a candidatura do Rômulo Amaro está anulada. Então no Guarani teremos novas eleições no prazo de 30 dias. Que coisa, hein? Mas a gente vai falar sobre isso depois do jogo, porque antes nós estamos focados na invencibilidade, estamos dentro do campo hoje contra o técnico Gilson Kleina. Ah, Gilson, você é amigo, mas hoje vamos atropelar o seu time. E o time de Gilson Kleina, do Sergipe, Itabaiana, fala aí, Lino! O Itabaiana, Marcondão, na primeira rodada a equipe perdeu para o Santa Cruz fora de casa por 1-0. Na segunda rodada, o Itabaiana perdeu para o Ipiranga dentro do Etelvino Mendonça por 2-1. E sem nenhuma pontuação, a equipe por enquanto está fora da zona de rebaixamento, está na 18ª colocação com nenhum ponto conquistado. A Ferroviária e o Anápolis na zona de rebaixamento também com nenhum ponto, mas a Itabaiana fora por conta do saldo de gols. Muito bem, tá importante. Não venceu no campeonato, né? Procura a vitória, mas não será hoje, Gilson Kleina, calma, não fique nervoso hoje, aguarde para mais para frente. Vai comandar o futebol aqui na Rádio Futebol Interior, para comandar Guarani, às 4h30 da tarde no Brincão de Ouro, vem ele! Daniel Farias. Cheio de açaí lá de Belém do Pará, fala aí, Daniel. Fala, Marcondão, fala, Pedro Lino e o aniversariante da semana, Felipe Marques. Para você, torcedor bugrino, para você, secador, para você, torcedor do Itabaiana, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. A expectativa para o jogo de hoje, Marcondão, é as melhores.
Vitória na última rodada no Brinco de Ouro da Princesa, empate na estreia fora de casa contra a equipe do Maranhão e pegando uma equipe hoje que não vence há 4 jogos. Situação complicada na Copa do Nordeste, situação complicada também no Campeonato Brasileiro da Série C, porque nas 2 rodadas foi derrota, foi taca, e hoje, com certeza, neste domingão, 19 de abril, vai ser a 3ª consecutiva, se Papai do Céu assim permitir, Marcondão. É isso aí, daqui a pouco, portanto, a bola rola no Brincão. Série C do Campeonato Brasileiro, às 4h30 da tarde, 4h30. Aqui na Rádio Futebol Interior, fala com seus amigos, dê like, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, torcedor bugrino. Futebol aqui pela Rádio Futebol Interior, tem um patrocínio, oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse, aposte agora o seu conhecimento, né, do futebol. Acesse rivalo.bet.br. Rivalo, Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. Sinditax e Alto Posto Casa do Taxista. Os menores combustíveis. Troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Diz que entrega pelo WhatsApp 19997883821. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo. E Casa do Perfurador. Tudo para o seu poço artesiano, 1925 14 11 71. Está no ar o futebol aqui pela Rádio Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação Carlos Corsato, no som, na sonoplastia e vídeo a dupla Felipe Marques e Eduardo Rodrigues. Voltamos já! Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes.
Agora são 3 horas e 48 minutos. Daqui a pouco tem Guarani em campo, Série C do Campeonato Brasileiro. Você que está nos acompanhando, você torcedor bugrino, vem com a gente aqui pela Rádio Futebol Interior a partir das 4h30 da tarde com Daniel Farias com todas as informações, uma emoção para você, jornada diferente com todas as informações do que rola no futebol do Brasil, o que rola no futebol de São Paulo. Ontem, por exemplo, na Série A3, Rivalo, conhecemos os finalistas e já estão garantidos para a Série A2 do ano que vem. Marília, que ganhou nos pênaltis da equipe do Quinjaú, pós 2-2, e o grande astro da noite, mais uma vez, foi o goleiro Wagner, do MAC. Portanto, vai fazer a final com a Portuguesa Santista, que venceu o primeiro jogo contra o Rio Preto em Rio Preto e ontem empatou por 1-1 e está com presença garantida também. Efetivamente, e deixando muito claro que os dois principais times que fizeram as melhores pontuações e melhores campanhas na Série A3 estão na final e garantiram acesso para a Série A2 o ano que vem, MAC e Português. O primeiro jogo será em Marília, Federação Paulista de Futebol marcou para amanhã meio-dia com cobertura total no portal Futebol Interior, aqui pela Rádio Futebol Interior, também pelo nosso Instagram, também Futebol Interior. Meu amigo, visite, acesse o nosso Instagram no Futebol Interior, que está fantástico, com todas as coberturas. A nossa equipe esteve ontem em Santos, estará cobrindo as duas partidas finais, como nós estamos, né, acompanhando todos os jogos, junto com a parceria com a Rivalo, rivalo.bet.br. E amanhã, portanto, meio-dia, saindo oficialmente aí as datas e os horários. O primeiro jogo será em Marília e o segundo jogo será em Santos. MAC e Portuguesa, Portuguesa e MAC. Mas, evidentemente, só para título de título, mas o grande presentão, o grande objetivo foi conquistado ontem pelas duas equipes, que é justamente o acesso para a Série A3. Para título de informação, para rivalo.bet.br, Guarani, Itabaiana do Sergipe, Itabaiana que tem o técnico Gilson Kleina. Vamos ver como será o comportamento de Kleina hoje no Brincão. O time dele não ganhou nenhuma. E a equipe bugrina em busca da segunda vitória consecutiva. Aliás, uma peça-chave nesse princípio de campeonato está sendo Herbert, herói do Bugre no último derby e também herói nas duas partidas iniciais do Campeonato Brasileiro. Estreia contra o Maranhão lá e aqui no Brincão com um golaço maravilhoso. E o Herbert fala conosco, com você, torcedor bugrino aqui na Futebol Interior, a expectativa dele para o jogo de já 4h30 contra Itabaiana. Tô muito feliz com essa fase aí que está surgindo agora, artilheira, podendo ajudar a equipe com gols. Acredito que é um trabalho que já vem sendo plantado desde lá de trás. Tô sabendo aproveitar bem agora, tô colhendo coisas que eu plantei lá atrás, que me abdiquei de muitas coisas para poder focar em mim. E não só em mim, mas também ajudar o Guarani, porque é um clube que não merece estar nessa divisão que está hoje, pela história, pelo nome que tem. E a gente vem trabalhando bastante, não somente eu, mas o grupo todo. A gente quer tirar o time dessa situação. E acredito que eu estou sendo muito abençoado nesses últimos meses, nesses últimos anos. Estou podendo fazer gols, podendo fazer números que, para quem joga no ataque, sabe o quão importante é. E estou sendo feliz, estou próximo da minha família, próximo de quem eu amo, com a minha mulher. E tem tudo para continuar aí fazendo gols aí, dando certo. Nos treinamentos o Hélio cobra bastante, a gente faz muito ataque contra a defesa e ele sempre pede para concluir a jogada, chutar em gol. E acredito que no momento do jogo eu estava fazendo isso, eu procurava definir a jogada, chutar em gol. E pude ser feliz fazendo aquele belo gol. A gente sabe que é difícil acertar um chute daquele ali, mas é uma coisa que já vem sendo cobrada desde o Hélio entre a gente mesmo também se cobra bastante, que a gente estava definindo muito pouco no gol, a gente tinha que procurar chutar mais, porque às vezes pode dar um rebote, pode gerar algum perereca ali e alguém do nosso time pode acabar fazendo gol com um rebote, com a sobra. E é algo que já vem sendo cobrado desde ele e da nossa parte também.
Cara, chega a ser até engraçado porque ano passado eu já tive uma situação para poder vir pro Guarani. E no decorrer das coisas acabou não dando certo e tudo e fui pro rival. Porém, antes de eu ir para lá, conversando com a minha mulher e tudo, a gente achava que poderia ser uma boa situação, mas até então a gente não estava 100% contente por tudo que estava acontecendo, envolvendo. E quando surgiu uma nova oportunidade para vir para cá novamente, a gente não pensou duas vezes, já estava adaptado na cidade e tudo. E aí hoje a gente tem certeza que agora a gente fez a escolha certa, está seguindo no caminho certo, as coisas estão fluindo bem, graças a Deus, estão deslanchando, estou tendo bons jogos, fazendo bons números, como você falou, e durmo tranquilo, durmo com a cabeça bem, cabeça boa, saber que a gente está num grande clube, que é o Guarani, e aproveitando bem os jogos. Com certeza, esse daí é o pensamento de todo o grupo. Dentro de casa, a gente tem que procurar sempre propor o jogo, não deixar a equipe adversária respirar, sempre em cima deles, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato, vamos dizer assim, curto, porque não tem o retorno, são jogos de ida, mas a gente sabe o quão difícil é. E o primeiro jogo contra o Maranhão, contra o próprio Maranhão, recentemente subiu, a gente sabia que ia ser um jogo difícil lá, a gente procurou propor, acredito que esse empate aí foi bom pra gente, mas a gente buscou a vitória todo o tempo. O pessoal vem, nos apoia bastante, nos dá um incentivo a mais pra gente poder correr mais, querer mais. Muito bem, meus amigos, faltando 5 minutinhos para as 4 da tarde, ouvimos aí o Herbert, e é um jogador extremamente interessante, de um potencial gigantesco, não só tem uma explosão importante dentro do jogo, mas também a finalização dele, a leitura de jogo dele é algo assim que chama muita atenção, não é? E estava muito explícito isso no brinco, que ele teria, Daniel e Pedro Lino, ele teria, estava abrindo as portas para a titularidade, isso estava muito claro, e essa titularidade veio. A única questão que não vejo de forma positiva a entrevista que foi apresentada agora na Rádio Futebol Interior, você viu a imagem, você chega conosco, daqui a pouco tem o jogo, né? Participe conosco dessa grande jornada esportiva, vamos aí com números importantes para você, torcedor do Guarani. Por quê? A única situação que eu entendo que ele não deve mais citar é sobre o passado recente dele, sabe? O que passou, a presença dele na Ponte Preta que não deu certo, enfim, novos ares, pô, já tem quase meio ano que tá no brinco, esquece, velho, já foi, a água já passou e foi embora, pô, se eu fosse orientador da carreira dele, eu falo, bicho, esse assunto você não fala mais, porque tudo isso, toda vez falando isso é muito chato, cara, na minha opinião. Tá ruim lá na ponte, tá horrível, cara. Mas como é que tá no Guarani? Não tá legal também. Você não pode... Como é que é do rasgado? Como é que é o negócio? Tem um termo aí. Se não tá legal no Majestoso, já que teve o caso aí, pô, também não tá legal no Brinco. Pô, a última eleição foi suspensa pela justiça. Eu acho isso um pouco mais marqueteiro da parte dele, né? Não? Tu não acha? Não. Alguém deve ter enfiado uma pergunta lá e ele respondeu. Não tem que enfiar essas perguntas. É minha opinião nesse sentido. Também tem isso também, né? A pergunta tendenciosa, né? Mas aí, porque acha que falando da ponte pode ter audiência. Não, mas o que tem audiência são comentários com conteúdos, na minha opinião. Sim. Aí você tem uma situação crítica no Guarani. Muito crítica. Pô, a eleição foi suspensa pela justiça, meu amigo. Vai ter nova eleição. E quanto a marcar essa eleição, Pedrinho? 30 dias. O conselho tem que se reunir para marcar a data. A situação não tá legal também. Quem tá assinando pelo Guarani? É o presidente do conselho? Tudo isso é uma situação também muito delicada. E querendo ou não, meus amigos, você torcedor do Guarani, querendo ou você ou não. Aliás, o torcedor do Guarani está acostumado, infelizmente, às críticas. Mudei o canal aqui, vocês aqui, ó. 2, tá? Então é o seguinte, olha. O torcedor do Guarani também está acostumado a essas fases ruins.
E mais uma no capítulo. Pô, você tem uma eleição que é suspensa, meu velho. Qual que é o pior? Porque sempre faz comparação. Qual que é o pior? As duas situações. O não pagamento e a eleição suspensa. Eu me sentiria vergonhoso se eu tivesse envolvido na situação do cenário. É isso. Não sei qual a sua opinião, ô Daniel. Concordo. É trocar o 6 por meia dúzia, né? Nunca vai estar 100% em nenhuma. Se tu for olhar, tem problema de todos os lados. Graves. E graves. E graves, não são mamão com açúcar. Marcondão, placar futebol interior Rivalo, jogos já encerrados. No Paulistão da Série A4, Rivalo, o São Carlense venceu o Barretos por 1-0. Com o resultado, o São Carlense está na semifinal e vai encarar a Inter de Bebedouro. Pelo Paulistão da segunda divisão, a famosa segundona, o Independente... Começou hoje, né? Começou ontem. Começou sexta-feira. Isso, começou sexta-feira. Santa Fé enfiou 4 no Rio Pretano. Hoje, o Independente de Limeira venceu a Matonense por 2-0. O Itaquá venceu o Mauaense por 1-0. A Santa Cruzense venceu o Catanduvense por 6-0. O José Bonifácio venceu o Tupã por 4-0. E o União Mogi venceu o Barcelona Capela por 2-0. Pelo Brasileirão da Série A, o Mirassol venceu, aleluia! Finalmente, o Mirassol foi até Porto Alegre e venceu o Internacional por 2-1. Só para a questão da segundona, que começou sexta-feira, tem um jogo que tá rolando já aqui em Paulínia. O Paulinense contra o Paulínia. Clássico local. E o Paulinense é um time novo que está aí no mercado. O Paulínia tá vencendo o Paulinense por 2-0 e o Guarulhos vai empatando com o Osasco Audax em 1-1. Tem as suas rivalidades aí, Paulinense e Paulínia. Paulínia está vencendo esse confronto aí por 2-0. É o futebol aqui pela Rádio Futebol Interior, oferecimento Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Hipercap Brasil e Cinetaxi Alto Posto Casa do Taxista, com os menores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura, pertinho do balão ali do Kennedy, balão da Miami. E restaurante do Dadá, diz que entrega pelo WhatsApp 19997883821. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tudo para o seu pulso artesiano, 19 25 14 11 71. Voltando ao caso do caos que tá no brinco, caos administrativo ou não? É verdade, se tivesse tudo em ordem, não teria suspenso a eleição, é óbvio. Só que o que eu tava querendo dizer é o seguinte, que infelizmente a crise externa da saída da arena, ela interfere na arena. Querendo ou não. Não interfere. Lógico que interfere. Querendo ou não, interfere sim, pô. Lógico que interfere. O jogador vai chamar... Vai conversar com quem? Hoje, da diretoria. Claro que tem os seus diretores. Não tá, deixar claro aqui que o Guarani não está descoberto na questão administrativa. Não é isso. Mas se existe uma eleição, existe um problema que vai ser resolvido em 30 dias. Mas não é legal isso para a imagem do clube. Tanto é que a possibilidade de SAF, ela foi recuada, não foi, Pedrinho? Foi a proposta a proposta de SAF da empresa que estava cuidando disso no Guarani retirou a proposta por conta desses problemas de eleição. Porque não sabe o que vai acontecer. E Marcondão, começou na Série A, placar futebol interior Rivalo, Curitiba 0, Atlético Mineiro 0 e também Santos 0, Fluminense 0. É isso aí. Buscando aí o espaço para a Copa do Mundo está Neymar. Então não é legal. Olha só, olha o tamanho do preju até agora. A SAF, o principal interessado na SAF Bugrina, o que aconteceu? Tirou o pé. Opa, deixa eu sentar aqui na minha cadeirinha com o ar-condicionado e vou aguardar o que irá acontecer nos próximos dias para depois ter o processo. Isso vai atrasar a questão de SAF, Daniel e meus amigos da Rádio Futebol Interior, vai atrasar pelo menos uns 6 meses. Atrasa, porque você tem eleição, aí vai aguardar novamente se a eleição foi positiva, agora com todo o suporte jurídico.
que tem que ser, o que é certo, o que não é certo não é certo. Então você vai para um processo novamente eleitoral, aí você assume, aí o grupo assume, vai analisar toda a situação, depois leva para o conselho novamente, sobre a questão da SAF, vai uns 6 meses, vai até o final do ano. Olha o tamanho do preju que teve. Fala, Pedrinho, pegou o microfone e falou. Marcondão, mandar no YouTube aqui, o Fael Cardil já tá com a gente, viu? Boa tarde, hoje não irei ao estádio, mas estarei aqui para ouvir Guarani e Itabaiana no futebol interior. Ele mandou também, semana passada, a pizza foi de Portuguesa lá do Dadá, pizzaria após a vitória. Isso. Hoje, se ganhar, será pizza de marguerita. Ele mandou aqui também. Enquanto o jogo não começa, estou aqui jogando na Rivalo, fazendo a minha aposta, mas sempre jogando com responsabilidade. Isso, rivalo.bet.br. E aguarde você, torcedor, você que acompanha os nossos canais aqui pelo Futebol Interior, pelo portal Futebol Interior, que é o maior portal de notícias de futebol do Brasil. E tem gol aí pelo nosso toque aí. E também pelo nosso Instagram, com mais de 8 milhões de visualizações. Muito obrigado. Com o timaço da Luísa, com o Davi, com o Pedro Lino participando também com as coberturas dos jogos decisivos em todas as divisões do futebol de São Paulo, nessa parceria maravilhosa, sempre na Federação Paulista de Futebol, acompanhando o Conselho Técnico, que estará amanhã, né? Ontem esteve em Santos, vai estar na final, a primeira partida da final na Série A3, a segunda também, enfim, na Série A4, na Série A2, tamo junto para que você realmente tenha todas as informações e nos acompanhe, né? No nosso Instagram, Futebol Interior, no portal Futebol Interior e também aqui na Rádio Futebol Interior com todas as informações, com os nossos parceiros aqui, com a Rivalo sendo um parceiro muito importante nessas coberturas também. Em breve você terá mais informações sobre o maior evento do mundo esportivo na modalidade futebol. Em breve você terá novidades. Será? Fala aí, Daniel, você tá meio cismado. Você quer se candidatar à presidência do Guarani ou não? Ah, quero não, rapaz. Não. Já chega de problema. Ah, tá. Não, o Guarani não é problema, irmão. O Guarani não é problema. Não, tô falando do Guarani. Só um minutinho. Agora eu vou falar aqui. Peraí, Pedrinho, só um minutinho. Tá estourado meu microfone, Felipe? É, porque você é estourado. Oxe, não, olha lá ele. Viu? Não, estourado não é na voz. Okay. Aqui, ó, é o seguinte. Antes da informação, pois não, Rivalo.bet informando. Vai, Pedrinho. O Botafogo de Ribeirão tá Preto nervoso, abriu o placar. Botafogo 1, Atlético Goianiense 0. O autor do gol foi Everton Morelli. É, Botafogo né? O Botafogo patina e sempre segura em alguma situação e não é rebaixado, mas muito bom. O problema não é o Guarani, velho. Não é isso não. Não coloque palavras na minha boca. Não, você falou. Falei nada. Você falou eu não quero problema pra minha vida. Então, mas o problema é que você já entendeu que o Guarani é o problema pra você. Não, pensa comigo que administrar um clube não é fácil, é problema. Eu administrando só minha vida já tem problema? Não. Claro que tem. Então, mas não é. É contratação, é conta pra pagar. Não, ó, tu sabe quanto é a conta de energia do Brinco de Ouro? Sei. Pois é. Uns A pessoa 40 tem mil essa reais. preocupação? Ué, você gasta o que você tem de arrecadação. Ah, então. Ué, é simples. Um amigo, alto executivo do Brasil, altíssimo nível, ele falou um dia pra mim assim, falei, como é que você administra a tua vida com essas empresas, com mais de 3 mil funcionários, colaboradores, com vários braços. Tu perguntou pra ele? Perguntei, com vários braços de empresas, numa reunião em São Paulo, ali na região do Alphaville, né? Muito bem sucedido, inclusive. Ele falou assim, é simples, é ter um time competente. Acabou. Entendeu? Cada cadeirinha tem um cara competente. É isso aí. Cada um no seu lugar. Pra você reunir o time, não tô dizendo A ou B, não tô dizendo nada disso. Tô falando que pra você viver tranquilo e administrar legal, você tem pessoas competentes. E a competência, ela te leva ao saldo positivo. O saldo verde. Você não leva o saldo vermelho. É isso. É isso. Né? É. Pronto. Marconi também é cultura. Mais ou menos. Empreendimento. 4 e 7. Os times já estão prontos, Pedulino. Eu tô cismado. O Gilson Kleiner está em Sergipe. Um belo estado que reúne a menor costa marítima do Brasil. 32 quilômetros. Só que é um lugar maravilhoso. Aracaju. Pelo amor de Deus. Terra boa. Sergipe é bom demais. Fala aí, Pedrinho. Guarani e Itabaiana escalados, Marcondão. Vai. Guarani vai a campo com Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Emerson, Rafael Donato, William Farias, João Paulo,
Ebert, Guilherme, Cachoeira e Luca. Esse é o time do técnico Hélio Cizenando. Já o Itabaiana do técnico Gilson Kleina vai a campo com Jefferson, Isaac, Betão, Liger, Gustavo Sintra, Gustavo Cresce, Tito, Fabrício, Carl, Everton Canela e Rodrigo Alves. Só um detalhe, o banco também já evidentemente já tá pronto aí. Quem tá no banco, só eu quero puxar um gancho aqui de comentário aqui. Eu não gosto de fazer confusão, eu não gosto de polêmica. Longe de você. Longe disso. Deus mas me livre. dá uma olhadinha, olha só. Marcando o banco do Guarani, Matheus Klaus, Ian, Renan Castro, Maurício Antônio, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Dentinho, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. No banco de reservas do Itabaiana, Geazi, Gustavo Fagundes, Ricardo Cerqueira, Tarcísio, Neilson, Elimar, Luan Silva, Renatinho, Caio Felipe, Pedro Igor e Lucas Bessa. Só um detalhe, claro que cada treinador tem seu perfil de escalação. No banco do Guarani, quantos jogadores já foram titulares e não resolveram nada, tanto é que voltaram pro banco? Tem 3, né? Tem o Mirandinha, o Diego Torres, Cauã Jesus já foi também titular. O Isaac. E o Isaac também. Isaac, Diego Torres. A última Torres, tentativa de 10. Isaac foi a última tentativa de 10. Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus já foi titular. Mirandinha. O Dentinho já teve suas chances também num... Carlos Alberto também, né? Não, o Carlos Eduardo chegou agora, Carlos né? Eduardo chegou agora. Parece que já assumiu a 10 é João Paulo mesmo, né? João, veio pra resolver, né? E o Guilherme, o que chama a atenção também, Marcondes, é o Guilherme Cachoeira. É o segundo jogo dele estreando como titular, ocupando o lugar aí que antes era do Mirandinha, que inclusive no jogo passado que você não veio, que você meteu o atestado. Isso. Foi não, Pedrinho? A gente comentou aqui no jogo. Eu tô velho, eu acordei 4 horas da manhã pra ir pra Jaú com o nosso Instagram do Futebol Tu que acordou Interior. o galo naquele dia. Não aguento nem a pau, nem ferrando. Não e o Mirandinha, ele entrou no segundo tempo. Cara, foi uma briga de loucos, dois, viu? A briga por essa vaga aí tá dando dor de cabeça. É o mesmo time que ele começou contra o Volta Redonda. Mas tô dizendo o seguinte, que ele tá procurando... Olha como é que são as coisas. Pô, e no banco, isso que eu fico puto. Porra, no banco, velho, tem 2 camisas 10. São os caras diferenciados. Salário mais alto, diferenciado. O cara que mete uma bola de trivela, faz a inversão de jogo, faz o time jogar, faz a bola esticada, faz tudo. O Amuleto não tá nem escalado nos reservas hoje, né? Então... Mas... O nome do Amuleto lá? O senhorzinho lá. Que senhorzinho, você tá louco? O Ralph. Ô, senhorzinho, você tá louco? Ah, velho sou Ô, eu. Ralph, eu já tô é com você pra pegar esse cara aqui e dar um pau nele. Fica tranquilo. Tô contigo, Ralph. Senhorzinho, você tá de brincadeira. Senhorzinho aí não quantos tá anos nem quantos anos tem o Ralph? 37. Ó. 37? Pô, 37. Você tem quanto? Eu? 38, 28. senhorzinho. 28. Você fez quantos anos ontem, o Felipão? 25 só de sonoplastia. Não. 25 anos. Trabalhou muito tempo no sol, Felipe. Então é o seguinte. O cara tem 38, você vem colocando ele como senhor, você tá de brincadeira. Mais uma situação, Ralph. Quando eu falo você que tem as cadeiras das contratações certas, então você tem no banco 2 camisas 10, certo? Que não deram resultado nenhum. Então por que você tem os 2? Tudo bem que o Isaac pode ser utilizado em outras posições no ataque, mas tá errado. Tá errado, você vai manter, manda embora, velho. Não dá, abre espaço pra quem tá chegando com tesão. Você viu que o Herbert falou? Pô, tô com tesão danado pra jogar aqui no Guarani. É esse perfil que você tem que buscar. Esse perfil que você tem que contratar. Então você tem problemas com a camisa 10, você tem que contratar pra buscar ajuste. Outro desfalque hoje do Guarani também que me chamou a atenção é o Natan Melo, né? Está em transição física e é desfalque também pro jogo de hoje. Mas aí tá em transição, então tudo certo, aí vai. Aí, por exemplo, você tem a renovação de contrato com o Ralph. Na minha opinião, o Ralph joga nesse time. Tem espaço pra ele sim, mano. Lógico que tem. Tipo assim, ó, você faz uma função de... Apesar que o volante corre pra cá. Principalmente no lugar do Luca, viu? Que não tá rendendo nada, não. Não, mas ele vai mudar muito... Não, você vai tirar o Luca pra colocar o Ralph... no segundo tempo, assim. Não, aí não. Mas você tem um espaço legal de um cara que sabe... Ele sabe cortar o caminho, ele sabe dar o bote. Hoje o jogador com 38 tá voando, velho. Hoje o jogador com 38 tá voando. O Cristiano Ronaldo tem 40, tá... Fez hoje o gol de número 962, 65, alguma coisa assim. Tá focado nos 1000, né? Ele tá focado no 1000, entendeu? Então você tem essa situação. Você tem jogador importante, aí qual é a utilidade? Mas o cara tem nome. Ué, todo mundo tem nome.
Então, precisa analisar, mas ele é o Ralf, mas tem que analisar o comportamento de utilidade dentro do time. Ele é bom de grupo. Pô, Sem gol. Vai, informação. Para rivalo.bet.br. Portal Futebol Interior do Rivalo, placar ao vivo, Curitiba abre o placar. Curitiba 1, Atlético Mineiro 0, gol de Breno. Gol de Breno. Então, é importante o Ralf, pô, é fundamental. Pra quê? Pro elenco. Então, dá pra ele o cargo de supervisor, de gerente de futebol. Ralf, você pensa em jogar mais quanto tempo? Tô pensando em parar esse ano. Que tal você já assumir um posto aqui dentro, que tem muita experiência pra isso? Ótimo! Ele vai aceitar. Vai jogar pra ele cortar. Tem algum problema com o Ralf clínico ou físico, Pedrinho? Nenhuma informação nesse sentido. Não. Entendeu como é que é a parada ou não? Esse é o rolê com o cara. Se eu fosse dirigente do Guarani, eu conversava com o Ralf antes de renovar o contrato como atleta. Ralf, quanto tempo você pensa em jogar bola ainda? Pensa só mais esse ano. O que você acha? A gente antecipar o teu final? Você faz uma puta festa e você vai com um cargo aqui de executivo. Aqui, você já apegando o jeito, como é que... Porque a tendência dele vai ser internamente. Que ele tenha essa leitura de vestiário. Você contrata o cara e troca ele de função. Aí o que acontece? Quantos jogos ele fez como titular, Pedrinho? Nenhum, né? Esse ano? Né? Nenhum, cara. Ele tá aqui há quanto tempo já? Desde janeiro. Paulista inteiro, Copa do Brasil e Brasileirão da Série C. Ele deve ter entrado, eu não vou lembrar agora, mas deve ter entrado uns 3 ou 4 jogos. Ele entrou no jogo contra o Novo Horizontino, que eu lembro. Aquela bobagem do Lucas até hoje, tô com ele enroscado na minha garganta. Então, qual a utilidade do cara? Pelo amor de Deus, ele tem uma história linda no futebol, Ralf. Eu entendo que ele é útil no time, mas não como atleta. Ele é útil no time na conversa com o elenco, na temperatura do vestiário. É importante ter essa temperatura no vestiário quando você tem problemas externos. E o Guarani tem um problema externo, que é a questão da eleição. Estou me pegando a isso porque é muito triste essa informação para o torcedor também. Mas estamos acostumados. A gente não pode ficar acostumado com notícias negativas. Nós temos que estar acostumados com notícias positivas. O nosso ouvido tem que estar ouvindo coisas boas, positivas, para dar justamente essa sequência de trabalho. Tem mais gol aqui no placar ao vivo do Futebol Interior, rivalo.bet.br. Fala, Pedolino! Cianorte 1, Joinville também 1 pelo Brasileirão da Série D. Pro placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. Eu falo assim, vê se o Pedrinho acorda. Acorda, Pedrinho! Tá tudo certo ou não? Isso aí. Será, Pedrinho? Sim ou não? Sim ou não? Sempre bem. Sempre bem, isso é importante. Tem mais gol aí, Pedrinho. 4 horas e 15 minutos. Vamos aqui com a abertura da nossa... Vamos fazer Vamos fazer aqui... Você já fez a sua aposta na rivalo.bet.br? Com certeza, um extra sempre é bom. Vamos lá então, seu conhecimento de futebol. Felipe Magno. Felipe, você tá de brincadeira, velho. Esse Felipe maravilhoso, é show. Se fosse você, eu deixava a noite inteira. Ui, vamos lá. Pra você, pra rivalo.bet.br, pra Guarani e Itabaiana. Placar? Não, fala da Lua, quanto tá de temperatura lá em Belém do Pará. 3x1 pro Guarani hoje. 3x1. Vou marcar aqui, depois eu falo com o João pra dar um presente pra você. Vamos dar Rivalo. É valendo presente? Lógico. Então 3x0. Não, 3x1 já. Tu não falou? Já foi, já clicou, já tá no grupo lá da Rivalo. E você, Pedrolino? Guarani vence 2x0. 2x0. Vai, Felipão. Que isso? 4x0, quer derrubar o Gilson Kleina. Não pode fazer isso com o Gilson Kleina. 4x0 quer jogar a pá de terra do peito do defunto. Não pode, Felipe. E eu vou com o Felipão. 4x0. Vai de 4x0? Ô, Marcondão, o Fael Cardio mandou aqui. Só espero que essa situação das eleições não atrapalhe o futebol do Guarani. Pois querendo ou não, mexe um pouco com os jogadores. Mais uma vez, não gostei do Lucas escalado. Ele mandou aqui também. Cachoeira e Paredes também já deu o que tinha que dar, hein, Pedro? Tá vendo só? Torcedor, meu, tem uma leitura exata que nós estávamos conversando aqui. Eu também não concordo com o Luca. É que jogadores de confiança do Hélio Cizenando, né, Marcondão? O trio de ataque, o Herbert, o Cachoeira e o Luca. Primeiro que o Luca também não teve nenhuma oportunidade de mostrar confiança. O time tá ganhando. A bola não chega nele. Por enquanto o time tá ganhando. O time que tá ganhando não se mexe. É isso aí. Mas aí ele talvez não tem banco, então. Aí ele faz uma mudança lá, uma mudança cá, dá errado, e aí? Aí o pessoal critica ele. Então. É normal isso no futebol.
Mas é verdade, eu tô com um torcedor aí. Tô contigo, velho. Tudo certinho, Daniel Fari. Vamos passar pra você a bola a partir de agora. Responsa pra você subir mais essa audiência aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos pra Guarani às 4h30, certo, Daniel? Certo, vamos embora. Felipão, vambora. Daniel Farias. Alô, galera esportiva! Tá começando mais uma emoção ao vivo pra você ligado com a gente. Hoje é dia de bola rolando, coração acelerado, é muita disputa dentro das 4 linhas. Diretamente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco está montado, contando com o apoio da torcida apaixonada, a torcida bugrina, buscando impor seu ritmo desde o primeiro minuto jogando dentro de casa. Já do outro lado, a equipe da Associação Olímpica de Itabaiana, que vem determinada, organizada e pronta para surpreender fora de casa. É jogo importante, é duelo que vale muito e você acompanha tudo, lance a lance, detalhe por detalhe, aqui com a gente dos canais Futebol Interior. Eu sou Daniel Farias, comigo hoje na narração, na reportagem Pedro Lino e nos comentários ele, Roberto Marcondes. E juntos vamos levar até você hoje toda a emoção de Guarani e Itabaiana. Sem mais delongas, vamos saber como vem os astros da partida. A onzena titular do Bugre, a onzena titular do Majestoso, você sabe agora, com Pedro Lino, na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Eu levo sempre comigo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Itabaiana e vai a campo com Kaique França, número 1 no gol. Na lateral direita, 2, Inayan. Na zaga, 3, Rafael e 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, Rafael Donato, 8, William Farias e 10, João Paulo. Na frente, 11, Herbert, 21, Guilherme Cachoeira e 9, Luca, o repeteco do Bugre, Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Emerson, Rafael Donato, William Farias, João Paulo, Herbert, Guilherme Cachoeira e Luca, caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Bugre tem Matheus Klaus, Ian, Renan Castro, Maurício Antônio, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Dentinho, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. O Guarani que vem a campo com seu tradicional uniforme verde, sendo o titular do campo do Brinco de Ouro da Princesa. Atualmente é o 7º colocado na tabela geral de classificação, com 2 jogos, 1 vitória, 1 empate sem nenhuma derrota. Marcou 3 e levou 1, tem saldo positivo de 2 gols, com 4 pontos, é o 7º colocado. É o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. Descendo a serra. O Itabaiana também está definido e escalado e vai a campo com camisa número 1, Jefferson no gol. Na lateral direita, 2, Isaac. Na zaga, 3, Betão e 4, Liger. Na lateral esquerda, 14, Gustavo Sintra. No meio, 5, Gustavo Cresce, 6, Tito e 7, Fabrício. Na frente, 8, Carl, 9, Everton Canela e 10, Rodrigo Alves, o repeteco do Itabaiana. Jefferson, Isaac, Betão, Liger, Gustavo Sintra, Gustavo Cresce, Tito, Fabrício, Carl, Everton Canela e Rodrigo Alves, caso o técnico Gilson Kleina queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Tremendão tem Geazi, Gustavo Fagundes, Ricardo Cerqueira, Tarcísio, Leilson, Elimar, Luan Silva, Renatinho, Caio Felipe, Pedro Igor e Lucas Bessa. A equipe do Itabaiana, o Tricolor, vem a campo na 18ª posição com seu uniforme e camisas brancas, calções azuis, meiões também brancos.
Foram 2 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate, 2 derrotas. Marcou um gol, levou 3, saldo negativo de -2. Está zerado e na beira da degola. Essa é a equipe do Itabaiana. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Júlio César Pfizer, de Santa Catarina. O assistente número 1 é Hector Andreu Lisboa Jaques, também de Santa Catarina. E o assistente número 2, Deise Geneofa Belaver, também de Santa Catarina. O quarto árbitro, Henrique Otto Cruz Hengstmann, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Meu caro Roberto Marcondes, equipes escaladas e arbitragem também. O que falar do árbitro do jogo de hoje? Tem aquela expectativa, quando você trabalha numa série C, que essa arbitragem ela vem de campeonatos estaduais com uma expressão um pouco menor. Você tem árbitros que se destacaram, por exemplo, numa série D o ano passado, que tem alguns jogos de série C o ano passado, estão buscando espaço dentro da uma série B, né? E daqui uns 3 anos uma série A. Então, com relação à arbitragem, ela tem 2 situações. Ou ela é limitada, ruim, que não é o caso, ou o time, ou o jogo provoca ao erro e provoca justamente a catimba dos 2 jogadores. Quando eu falo catimba, é a questão da cera, da malandragem que existe no futebol. Isso é com relação à arbitragem. Com relação ao jogo, é óbvio que a minha aposta 100% na Rivalo.bet.br foi no Guarani, com gol inclusive de Herbert, com gol dele. Por quê? Eu não vejo força do Itabaiana pelo histórico. Acompanhei os 2 jogos dele, do time sergipano, comandado pelo técnico Gilson Kleina, que aliás é um bom profissional e um cara muito gente boa. Como diz ele, é o bruxo, né? O bruxo são os amigos dele. Então é muito legal ver novamente Gilson Kleina aqui em Campinas. Marcondão, bem legal o gesto do Guarani antes do jogo. Eles levaram crianças com autismo, com espectro autista, para entrar com jogadores. Bem legal essa ação do Guarani. O Guarani que vai a campo com camisas verdes, shorts brancos e meiões também verdes. Já o Itabaiana vai com camisas brancas, meiões brancos. Só vou confirmar os shorts ali, Daniel, mas o azul, né? Lembra o Fortaleza. Shorts azul. Lembra o Fortaleza. As cores do Fortaleza tem. Então, voltando ao jogo, é legal. É legal você ver Gilson Kleina em Campinas. É bacana. É legal. Já trombou pra caramba com o Guarani. O Gilson Kleina já esteve na pauta várias vezes. Nunca chegou, né? Nunca chegou a comandar o Guarani, mas sempre teve na pauta alguns anos atrás. Mas voltando efetivamente ao jogo, eu não vejo problemas para o Guarani na partida. Não vejo. Antes da partida, teoricamente falando, porque uma coisa a gente fala agora e daqui a pouquinho, daqui 5 minutos a bola vai rolar, é uma outra situação, outro cenário, um outro quadro que se pinta no jogo. Mas não vejo problemas para o Guarani conseguir a segunda vitória e seguida e ter a invencibilidade mantida nessa guerra com o Botafogo da Paraíba. É muito legal com 2 times tradicionais. Então, não vejo problemas antes de começar o jogo do Bugre conseguir atingir um resultado positivo e com tranquilidade. Né? Principalmente aí nesse fato de um ataque que me chama a atenção. Você tem o Herbert, o Guilherme Cachoeira e o Luca. O Luca faz mais aquele papel de um falso atacante, né? Ele vem junto com o camisa 10, né? Ele trabalha essa bola pro Herbert e também pro próprio Cachoeira, que faz a coisa rodar para abrir. O Cachoeira tem papel fundamental. Por quê? Para ele, a movimentação do Cachoeira, ele arrasta a marcação para justamente ter uma pisada na grande área de Luca, ter uma pisada de Herbert ou de fora da área, com o João trabalhando bem nessa dinâmica de fazer o time jogar. Enfim, tá bem montado o time. Vejo muito favoritismo de 99,9% para o Guarani daqui a pouquinho contra o Itabaiana, às 4h30 no Brincão, que recebe um público de pequeno, de mais ou menos para baixo. A jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem o oferecimento da Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Sinditaxi Autoposto, Casa do Taxista, os melhores combustíveis e troca de óleo. Restaurante e Pizzaria do Dadá. Diz que entregas pelo WhatsApp 199-9788-3821. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 1925-1411-71. E placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo, o mais completo, Pedro Lino. Ô, Daniel, placar Futebol Interior Rivalo, pelo Brasileirão, Santos abre o placar. Gabriel Barbosa, Santos 1, Fluminense 0. Pelo Brasileirão da Série B, o Atlético Goianiense empata. Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. Pelo Brasileirão da Série D, o Cianorte vira, Cianorte 2, Joinville 1. Aí então, esse é Pedro Lino comandando hoje. Na verdade é Joinville 2, Cianorte 1. Aí feita a correção então por Pedro Lino comandando o placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. As equipes já no gramado do jogo. Pedro Lino, como é que está a movimentação no Brinco de Ouro da Princesa? Todos os jogadores já estão lá se aquecendo, né? Foto dos capitões junto com a arbitragem. Daqui a pouco a bola rola. Guarani e Itabaiana, o Daniel. Marcondão. Muito se fala sobre o posicionamento tático do Guarani, que muito tempo vinha na formação 4-3-3. Na jogada da rodada anterior, a formação foi no famoso 3-5-2 e, querendo ou não, deu um pouco mais de preenchimento ali no meio de campo. Para o jogo de hoje, provavelmente o Hélio Cizenando vai repetir esse mesmo posicionamento tático. A sua avaliação sobre essa estratégia? Com relação ao sistema tático, isso é papel, né? Para você desenhar ele no papel. Mas efetivamente você trabalha com... Você tem as aberturas laterais, né? Das beiradas do campo que você tem. E procura preencher um pouco mais esse meio de campo. Aí quando você é atacado, os laterais voltam e faz uma primeira linha de marcação de 5, uma segunda linha de 3. Para você manter o meio de campo, para você sair com velocidade. É um sistema que você pode poluir um pouco mais esse meio de campo, mas dá uma dinâmica no jogo muito interessante. Eu gosto muito do 3-5-2. 3-5-2-1, né? Ou 3-2-5, 3-1. O Guarani. Mas eu não vejo o Luca nesse papel de fixo na grande área. Ele faz uma volta para ter essa condição. E ele faz uma troca ali com o Herbert num quarto homem de meio de campo. Então, eu vejo uma situação consistente. Isso mostra no papel, que é uma teoria, depois você vai ver na prática. É um time que trabalha, ele é um time compacto. É um time que joga junto, num passe curto, com esporadicamente uma jogada um pouco mais esticada. Tá certo. A bola vai rolar. Atenção para você ligado com a gente. É tudo ou nada nesse momento. O árbitro já confere ali o seu relógio, dá aquela última olhada. Jogadores posicionados, concentração total dentro do campo do Brinco de Ouro da Princesa. Diga, Marcos. 1 minuto de silêncio em memória ao Monsanta. O Oscar, que faleceu essa semana. Oscar Schmidt, uma grande perda, né? Não só basquete no âmbito mundial, de basquete, mas do esporte mundial em si, né? Teve muita homenagem hoje, então, lembrando aí 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao nosso grande, como falam, né? Eu não digo que é rei Pelé do basquete. É o Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt não, Oscar Schmidt do basquete. Bola no centro do gramado, de um lado, o Guarani Futebol Clube empurrado pela torcida, querendo começar com tudo. É importantíssimo dar esse volume do jogo. Do outro lado, a Associação Olímpica Itabaiana preparada para surpreender. Olhou pro cronômetro e autorizou. Rola a bola no Brinco de Ouro da Princesa. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. A saída pertenceu à equipe do Guarani, que fez a jogada de bola lá pro campo de ataque. Na defensiva chega a equipe do Tremendão, a equipe do Itabaiana, chegando no chutão com a perna canhota, empurrando pra lateral por ali o camisa número 2, o Isaac. Não quis saber de brincadeira. Primeiro arremesso lateral do jogo, já reposta a bola. Está jogando pelo lado direito a equipe do Guarani com o Herbert. Chega no mano a mano com o João Paulo, devolução pra ele por baixo, chega
de carrinho, Liger. Jogando pra lateral, é mais um arremesso em favor da equipe bugrina. Quase primeiro minuto do jogo, movimentação implacável da equipe do Bugre, colocando ritmo na partida no Brinco de Ouro da Princesa. A bola tá no campo de ataque pelo lado direito, próximo à grande área. Chegou o corte ali do Betão com a perna direita, buscando o campo de ataque, joga lá na frente, buscando o Fabrício. Chegou de cabeça por ali, afastando o perigo, o Inayan. Jogando pra lateral, é arremesso lateral em favor da equipe do Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, primeiro minuto passado do jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Itabaiana também 0. Bola saiu de novo para a lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Guarani. Arremesso lateral, quem vai fazer a reposição é a camisa número 3, o Rafael. Tá no campo de defesa. Soca recuada essa bola lá para trás, jogando de novo com ele o Rafael Donato, com a abraçadeira de capitão, devolução de novo para o Rafael, está jogando pelo lado direito ainda no campo defensivo para que chega a próxima linha, que divide o gramado, marcado por dois, ficou difícil, recua jogando um pouco mais atrás com o Rafael, chega com o Rafael Donato pelo lado direito, trabalhando para o campo de ataque, chega na ofensiva, buscava um pouco mais à frente o Ebert, jogada sensacional do João Paulo, cavadinha para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo, vai direto para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Tremendão, mas a equipe do Bugre já dando o seu cartão de visita, Pedro Lino. 2 minutos do primeiro tempo, o Guarani já mostrando que vai pro ataque, que vai para vencer. É tiro de meta pro Itabaiana, 0-0. E no momento que o Savarino empata, Fluminense 1, Santos também 1, placar Futebol Interior e Rivalo. Bora dali pra não tomar ali. Goleiro Jefferson com a perna canhota tentou fazer ligação pro campo de ataque. Vem recuperando não sobre ataque a equipe do Bugre. Trabalhando essa bola pro lado esquerdo com o Ebert. Livrou do goleiro, sobrou com a perna canhota, bateu em cima da zaga, vai pra linha de fundo. É escanteio do jogo. O Índio Campineiro tá na esquina. É pressão do Bugre, Pedro Lino. Primeiro bom ataque do Ebert, ele tentou tirar o goleiro Jefferson, foi pra escanteio. Primeiro escanteio na partida, primeiro pro Bugre. 3 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Quem vai pra cobrança é ele, João Paulo. Bora dali pra não tomar ali, chegando a marca dos 3 minutos. Tem o camisa meia dúzia, o Emerson, e tem também o João Paulo. Ficou pro Emerson, ele com a perna canhota. Autorizou, jogou na altura do segundo pau, subiu, desvio de cabeça, em cima da linha, tira! Salva a equipe do Itabaiana, o Liger. Tirou a bola praticamente da linha do gol, impedindo que seria o primeiro do Bugre, Pedro Lino. Belíssima cobrança do Emerson, cabeçada ali do Rafael. O zagueiro Liger tirou em cima da linha, o goleiro Jefferson já estava vendido. É mais um escanteio pro Bugre. 3 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores agrupados dentro da pequena área, vai de novo ele pra cobrança, camisa meia dúzia, Emerson. Com a perna canhota na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga. Ela vem caindo pelo lado esquerdo, é arremesso lateral em favor da equipe do Bugre. 3 minutos, quase 4 dessa primeira etapa. Vai de novo ele, camisa meia dúzia, Emerson. Fazia a reposição e pede pra todo mundo ir pra dentro da grande área. Vai vir um mini escanteio favorável à equipe do Bugre. É pressão bugrina nesse primeiro início do jogo. Jogou com toda a sua força na altura do primeiro pau, a bola ainda tá viva. Dentro da grande área, chega afastando por ali o camisa número 3, o Betão. A bola volta de novo pelo lado esquerdo, mas o jogo está parado. O que foi que houve, Pedro Lino? Bola, o zagueiro do Itabaiana tirou, a bola desviou, resvalou no árbitro o senhor Júlio César Flagger. Bola pro Guarani, segue 4 minutos, 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. A bola já está em jogo, está no campo de defesa. A equipe do Bugre vai recomeçar a jogada lá no campo defensivo. Tá na linha que divide o gramado com ele, o Rafael, que não teve outra opção, jogou um pouco mais atrás pro Rafael Donato. Marcação implacável em cima dele do Fabrício. Jogou o goleirão Kaique França na fogueira, vai ter que sair jogando com a perna direita. Saiu jogando todo desengonçado, a bola saindo pra lateral, ela ainda tá viva. Tá no alto, ninguém domina, ninguém joga lá no chão e diz ela é minha. O jogo está novamente parado. O que foi que você viu do lance, Pedro Lino? Falta pro Guarani. Quem vai pra cobrança ali é o Rafael Donato. 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E vem a equipe bugrina, sai jogando de novo com o Rafael Donato, chegou com o Emerson pela intermediária, na dividida no campo de ataque, já chega com o João Paulo, em cima dele chegou com falta o Gustavo, cresce o jogo disparado no Brinco de Ouro da Princesa, falta favorável para a equipe bugrina, tem pressa a equipe mandante, João Paulo faz a cobrança, toca ali pro camisa número 8, William Farias, do círculo central, virando pelo lado direito agora com o Rafael, tá no campo ofensivo a equipe do Bugre, joga um pouco mais à frente, buscava o Inayan, devolução de novo pro Rafael, toca recuado pro Rafael Donato no círculo central. Ele segura essa bola, cadencia, levanta a cabeça, procura alguém desmarcado. Encontrou o João Paulo pela intermediária. Abriu em profundidade pelo lado esquerdo, agora buscando camisa meia dúzia o Emerson. Deixou um pouco mais à frente agora pro Guilherme Cachoeira. Invadiu a grande área, a chance do Bugre. Deixou pra dentro o João Paulo de longe!
Chega com perigo, Bugre! Tá amadurecendo o gol. O Bugre tá querendo porque tá querendo deixar o dele, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guilherme Cachoeira. Ele tirou o zagueiro do Itabaiana, o outro zagueiro tirou a bola pra linha de fundo. Na verdade, o João Paulo chutou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E para o domingo me alegrar, somente a Pizza do Dadá. Tem jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa, tem corpo estirado no chão, Pedro Lino. Falta ali do Guilherme Cachoeira. Ele tá estirado no chão. Quem foi a falta do zagueiro do Itabaiana, o camisa número 3, o Betão. Falta em cima do Guilherme Cachoeira, falta pro Guarani. 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E tá lá o médico do Guarani atendendo o Guilherme Cachoeira, hein? Para você que está chegando em nossa transmissão, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Faça que nem o Fael Cardil. Seja o nosso comentarista virtual. Participa do chat aí ao vivo, mande a sua mensagem que a gente lê aqui no ar. Diferente dos demais, aqui o torcedor tem voz e vez. Tem também a enquete. Qual é o seu palpite para o jogo de hoje? Guarani vence? Itabaiana ou dá empate? Participa. Essa transmissão a gente faz junto com você. Tá tudo bem com ele aí no Brinco de Ouro, hein, Pedro Lino? Tudo bem com ele, já se levantou, ele tem que sair, esperar a bola rolar para voltar pro gramado. 7 minutos, segue 0-0, Daniel. Bora dali para não tomar ali 7 minutos passados já no Brinco de Ouro da Princesa. É falta favorável para a equipe bugrina. Quem vai para a cobrança é o camisa meia dúzia, sempre ele, o Emerson. É um pouco próximo ao círculo central. Jogadores já correram lá para dentro da grande área, porque vai vir jogada da equipe bugrina. Um pouco ali afastado tem ali o camisa número 8, William Farias. Ele preferiu jogar lá dentro, chega a dividida de cabeça da zaga da equipe do Itabaiana. Ela volta na intermediária, cabeçada de novo para dentro da grande área. A bola ainda tá viva, é lance perigoso para o Bugre. Sobrou nos pés agora do João Paulo. Tira em cima por ali o Gustavo Sintra. Jogando para a linha de fundo, é mais um escanteio. É o terceiro do Índio Campineiro, Pedro Lino. Terceiro escanteio na partida, terceiro pro Guarani. Agora é ele, João Paulo. 8 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Vai vir mais um drone na área do goleiro Jefferson, que está preocupado. Na cobrança por ali, o camisa número 10, João Paulo. Vai ficar para ele. Tem um pouco mais ali recuado o Emerson, mas eu acho que vai ser o João Paulo. Vai vir jogada ensaiada. Jogadores agrupados dentro da pequena área. Vai vir drone, lance perigoso. Jogou na altura do segundo pau. Toca, Jefferson! Na ponta dos 3 dedos, jogando para lateral. É arremesso favorável à equipe bugrina. Quem vai por lá é o camisa número 2, o Inayan. Vai repor a bola em jogo. Vai de novo tentar jogar para dentro da grande área. Ele olha ali contra o sol tá atrapalhando a vista do camisa número 2 da equipe bugrina. Ele preferiu jogar com toda a sua força para dentro da grande área. A bola ainda tá viva, sobrou com perigo. Chega por ali o goleiro Jefferson e faz a defesa. Vai repor a bola em jogo. Tem pressa o arqueiro da equipe do Itabaiana, da equipe do Tremendão. Busca o campo de ataque pelo lado direito. Já chega nos pés do Rodrigo Alves. Ele no mano a mano com o camisa número 6, o Emerson. Roubou na categoria, mas o árbitro disse que não foi falta. Falta marcada. Baixo tá o gramado. E o pessoal passando o terçado, Pedro Lino. Falta do zagueiro do Guarani em cima do número 10, Rodrigo Alves, do Itabaiana. Falta perigosa, 9 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. É a primeira falta perigosa em favor da equipe do Tremendão, a equipe do Itabaiana, a equipe sergipana. Vai vir lance perigoso na meta do goleiro Kaique França. O sol está de contra o arqueiro da equipe bugrina. Já não está favorável o lance, o sol ainda não ajuda. Jogadores fazendo ali a barreira, apenas 2, meu amigo. Apenas 2 protegendo o canto esquerdo do Kaique França. Vai chuveirar na meta do Kaique França. Quem vai para a cobrança é o camisa número 10, o Rodrigo Alves. Ele aguarda a autorização do árbitro. Autorizou com a perna direita, jogou para dentro, subiu o desvio. Ela vem caindo pela intermediária no círculo central. Quem domina por ali é o camisa meia dúzia, o Tito. Sai no chutão com a perna canhota na dividida, chegava por lá também o camisa número 11, o Ebert. A bola vem sobrando na grande área, ficando fácil pro goleiro Kaique França fazer a defesa. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 10 minutos do primeiro tempo até aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Brinco de Ouro está assim, o Bugre 0, o Tricolor também 0, Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, pelo Paulistão da segunda divisão, a segundona. O Guarulhos vai empatando com o Osasco Aldax em 1-1, o Paulínia vai vencendo o Paulinense por 2-0,
E pela Série A do Brasileirão, o Santos vai empatando com o Fluminense em 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na número 1 do Brasil. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Por aqui, falta favorável à equipe bugrina. Sai por lá o Rafael Donato jogando no campo defensivo. Toca um pouco aqui pelo lado esquerdo, agora com o Jonathan Costa. Vem se aproximando da linha que divide o gramado. Joga um pouco mais à frente pro Emerson. Tá na ofensiva a equipe do Bugre. Emerson saiu chutando errado, recupera a equipe do Itabaiana. Tenta sair jogando melhor para a equipe bugrina, que recupera no campo defensivo. Chega com o William Farias, que foi derrubado. Pediu a falta e foi atendido. Falta marcada favorável à equipe bugrina. Já faz a reposição da bola em jogo. O William Farias sai no chutão com a perna direita. Tocou pela intermediária com o João Paulo. João Paulo já encontra o camisa meia dúzia, o Emerson pelo lado esquerdo. Vira de novo com o William Farias, virando essa bola lá pelo lado direito no campo ofensivo com o Rafael, passando o círculo central. Abre na ponta direita, joga um pouco mais à frente pro Inayan. Foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. E vem a equipe do Tremendão no contra-ataque, caindo pelo lado esquerdo agora com o Everton Canela. Vem pro mano a mano na intermediária, tem a chance de arriscar de longe. Bateu em cima do Rafael Donato e voltou. Recupera a equipe bugrina, sai jogando no contra-ataque, mas o árbitro disse que teve falta no lance. O que foi que você viu, Pedrão? Foi falta do jogador do Guarani em cima do camisa número 5 do Itabaiana. Falta na linha de defesa do Itabaiana, 12 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Na verdade é na linha de ataque, Daniel. Bora dali para não tomar-lhe falta em favor da equipe do Itabaiana. Cobrança já feita, caiu pelo lado direito, tá nos pés agora do Carl. Foi pro mano a mano, deixou pro Isaac. Na dividida, recupera a equipe bugrina. Sai jogando com o Guilherme Cachoeira no campo defensivo, pela intermediária. Chega nos pés do João Paulo, ele se atrapalha, mas conseguiu recuperar. Domínio total da equipe bugrina. Sai jogando no contra-ataque pelo lado esquerdo, passando de novo pelo Cachoeira. Já deixa para o Emerson no campo defensivo. A equipe bugrina tá acuada, mas tá buscando no trancos e barrancos chegar na ofensiva. Mas o jogo está parado porque teve lance de falta do João Paulo. E vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. Cartão amarelo pro João Paulo. Cartão amarelo pro camisa número 10 do Guarani, está amarelado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, 13 minutos já passados do primeiro tempo. Segue Guarani 0, Itabaiana também 0. Cartão amarelo para o João Paulo, camisa 10 da equipe bugrina. Primeiro cartão amarelo do jogo, primeiro da equipe do Guarani. Bola já em jogo, vem trabalhando a equipe do Itabaiana, jogando lá pelo lado esquerdo. Chega nos pés agora do Gustavo Sintra. Ele vem na cavadinha, busca um pouco mais à frente na ofensiva. No mano a mano, pediu ali mão na bola. O árbitro em cima do lance, marcou irregularidade no ataque da equipe do Tremendão. Bola já reposta em jogo, tá no campo de defesa a equipe bugrina. 14 minutos passados, daqui a pouquinho aos 15 minutos vem a análise e o comentário de Roberto Marcondes, trazendo o parâmetro do que está sendo o primeiro tempo até aqui. Vem no campo defensivo, sai jogando agora com Rafael Donato, encontra seu amigo de equipe desmarcado um pouco mais lá na frente, chega nos pés do Ebert, vai pro mano a mano na dividida por baixo, chega o Lígia jogando pra lateral, é novo arremesso favorável à equipe bugrina. Bola já em jogo, a reposição já foi feita, tentou na cavadinha, jogou pra dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, vai saindo pra lateral, é apenas arremesso favorável à equipe do Tremendão. 0 para o Guarani, 0 também para o Itabaiana. O parâmetro do jogo, Marcondão. Olha, a equipe do Guarani, ela tem um volume melhor em relação ao Itabaiana, né? O Itabaiana chegou 2 ou 3 vezes. O Guarani está acelerando o jogo, só que ele está passando do ponto. Acelerar o jogo e ter jogo rápido são coisas diferentes. Ele precisa acelerar, ele precisa ter um jogo rápido, mas um jogo consciente, um jogo onde observa o posicionamento do time, faz com que o João Paulo, o William Farias aparecendo bem no jogo, o Herbert aparecendo bem no jogo. Estou sentindo a falta do Luca, né? O Cachoeira trabalhando também essa bola, mas agrupar um pouco mais e fazer o último passe
praticar o último passe de forma efetiva. Tá errando muito, tá tendo a pressa do último passe. Não pode ter pressa. Acelera e o último passe continua de forma desequilibrada e com isso perde a oportunidade de finalização. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 15 minutos, quase 16 da primeira etapa. Segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para o Tremendão. A bola está no campo de defesa para a equipe do Bugre. Sai jogando ali com o Rafael Donato, já no campo de ataque com o João Paulo. Foi lance muito em velocidade. Ele recuou ali de letra para o Inayan, na linha que divide o gramado. Mas ainda no campo defensivo a equipe bugrina. Sai carregando pelo lado direito, toca um pouco mais na frente. Tentativa para o João Paulo. Foi calçado, pediu a falta. A falta está marcada, Pedro Lino. Falta está marcada, falta pro Guarani, falta do zagueiro. É o que está acontecendo, ele está mostrando que ele é frágil. No lance do João Paulo, ele meteu o cartão amarelo, que foi menos violento do que foi agora o zagueiro do Itabaiana, que chegou por trás no Lucas, era cartão amarelo. Ele falou assim, acabou, meu filho. Não acabou. O João Paulo acabou com ele, tá errado o árbitro. Autorizou o árbitro, jogou para dentro da grande área. Foi falta perigosa em favor da equipe do Bugre. Volta na intermediária ali com o camisa 21, o Guilherme Cachoeira. Joga no círculo central, passando pelo William Farias. Toca para o João Paulo na intermediária, ele que já está amarelado. Jogou por dentro, encontrou o Rafael, bateu de primeira! Nas mãos do goleiro Jefferson para fazer a defesa. Alô, arbitragem! Roberto Marcondes tá de olho em vocês. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E o placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, Pedro Lino. Guarulhos vai vencendo os Osasco Audax por 2-1. O Paulínia vai vencendo o Paulinense por 2-0. Esses são jogos da Segundona Paulista. Pelo Brasileirão da Série A, o Coritiba vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos vai empatando com o Fluminense em 1-1. Pelo Brasileirão da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto vai empatando com o Atlético Goianiense em 1-1. O Londrina vai empatando com o Ceará em 0-0. Pela Série D, o Cianorte vai perdendo para o Joinville dentro de casa por 2-1. Placar Futebol Interior, Rivalo. Todos os jogos que acontecem simultaneamente, você acompanha no placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo, o mais completo. Hoje na apresentação de Pedro Lino. Por aqui, 18 minutos passados do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. 0 para o Bugre, 0 também para o Itabaiana. A posse de bola é da equipe bugrina. Sai jogando com o goleiro Kaique França. Tocou para o Rafael Donato. Ele com a braçadeira de capitão já começa a trabalhar essa bola no campo defensivo. Vira do lado esquerdo com o Jonathan Costa. Joga um pouco mais na frente, passando a linha aqui de vídeo gramado. A opção foi para o Emerson, mas muito marcado ali pelo Gustavo Cresce. Ele preferiu recuar para o campo defensivo. Recomeça a equipe bugrina, dessa vez virando lá pelo lado direito, e agora com o Rafael. Tá no campo ofensivo, imprime velocidade. Toca um pouco mais à frente agora pro camisa 21, Guilherme Cachoeira, atacando lá pelo lado direito. Ele traz essa bola, trouxe por dentro. A tentativa era para o Emerson, mas chegou a interceptação ali do Fabrício. Tenta sair jogando no contra-ataque a equipe do Itabaiana, que não deu certo. Recupera a equipe bugrina, sai jogando com o João Paulo pelo lado direito. Toca pro Inayan, de Inayan de novo pro Guilherme Cachoeira, atacando pelo lado direito. Chega a movimentação da equipe bugrina. De novo com o João Paulo, foi calçado por trás. Tá pedindo a falta e falta está marcada. Ele está sendo judiado no jogo de hoje, é o Pedro Lino. Falta do zagueiro do Itabaiana em cima do João Paulo, Daniel. Sem cartão amarelo, falta pro Guarani. 19 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Falando em cartão, cadê os teus, hein, Pedro Lino? Tô sentindo falta dos teus cartões, Pedro Lino. Ficou em casa, esqueci. Traz no próximo jogo. Pedro Lino, rapaz, tem cartão vermelho e amarelo credenciado pela Federação Paulista de Futebol. Cara, não é pouca coisa não, mano. É muita, tem que respeitar. Vamos chegando à marca dos 20 minutos. Autorizou para a cobrança de falta, jogou pra dentro. Rafael tentou de cabeça, mas antes chegava o Jefferson afastando o perigo. Mas o jogo está parado. Irregularidade no lance. A cabeçada doeu na mão do goleiro, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. Trombou ali o João Paulo com o goleiro Jefferson do Itabaiana. O árbitro deu falta em cima do goleiro do Itabaiana. 20 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 20 minutos do primeiro tempo até aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E no Brinco de Ouro está assim,
Bugre 0, o Tricolor também 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo, às 6h30 pelo Brasileirão, teremos Palmeiras e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Remo. O outro jogo da Série C, também às 6h30, teremos Figueirense e Botafogo da Paraíba. Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, acompanhando o ataque da equipe bugrina pelo lado direito com o João Paulo. Jogou na profundidade, invadiu a grande área, tentou bater de primeiro o Guilherme Cachoeira. Bateu em cima da zaga, ela voltou de novo pela intermediária. Chega lá pelo lado direito com o João Paulo. Recua para o camisa número 5, Rafael Donato no círculo central. Já toca para o Jonathan Costa. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo em profundidade pela intermediária. Abre um pouco mais à frente pelo lado direito agora com o Emerson. Ele segura essa bola, cadencia, pede aproximação. Quem chega com uma opção por ali agora é o camisa número 11, o Ebert. Vem dominando essa bola agora pela intermediária com o João Paulo. A bola tá no chão, foi pro chão de novo o João Paulo. Pediu a falta, dessa vez o árbitro não deu. Chega no contra-ataque agora a equipe do Itabaiana. Tenta sair jogando agora com o Everton Canela. Roubada de bola na categoria do Ebert, não conseguiu recuperar a equipe bugrina. Sai jogando de novo a equipe do Tremendão no campo defensivo. Recua para o camisa número 3, o Betão. Hoje com a braçadeira de capitão. Joga pro goleiro Jefferson com a perna direita, ele sai no chutão. A bola sai toda bagunçada, mas chega no campo defensivo da equipe do Itabaiana. A equipe bugrina tá avançando a linha de ataque, tenta roubar essa bola de qualquer maneira, sai jogando no campo defensivo. A equipe visitante tenta sair jogando com a camisa número 8, o Cauri em cima dele no mano a mano, o William Farias tenta roubar a bola, mas o árbitro disse que não tá valendo nada. Teve falta no lance do jogo. O que foi que você viu, Pedro Lino? Foi falta do Itabaiana em cima do zagueiro do Guarani, falta já cobrada. 23 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Bora, dali pra não tomar ali. A equipe bugrina já põe a bola em jogo, sai jogando com o William Farias, tá no círculo central, virando pelo lado direito agora pro seu companheiro Rafael. Segura essa bola, em cima dele tava o Tito, marcação implacável. Toca um pouco mais atrás pro Rafael Donato pela intermediária. Tenta encontrar por ali o Guilherme Cachoeira, não conseguiu o domínio da bola. Ela volta de novo pro campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, nos pés agora do Jonathan Costa. Sai jogando próximo à linha que divide o gramado, recua pro seu companheiro Rafael Donato. Ele vira com a perna direita lá pelo lado oposto, tentativa de ligação, era para João Paulo. Roubada de bola da equipe do Itabaiana. Sai jogando no contra-ataque agora com o Rodrigo Alves. Ele vem na intermediária, tem a chance de arriscar de longe. Bateu em cima do camisa 5, Rafael Donato. A bola voltou de novo pela intermediária. De novo com ele, o camisa número 8. Agora é com ele, é com o Carlos, jogando pelo lado direito. Já deixa para o Fabrício. Na profundidade, tentou por ali o Isaac. E quem vai para a cobrança, Daniel? Vamos dar uma olhada? A detentora de imagem está mostrando ali o Kaique França. Quem vai para a cobrança é sempre ele, o camisa 10. Rodrigo Alves. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Itabaiana. Rodrigo Alves jogou na altura do primeiro pau, subiu desvio de cabeça. A bola vem sobrando de novo para a lateral. É arremesso favorável à equipe do Itabaiana. Pelo menos foi o que eu vi no lance. Mas o árbitro está dando em favor da equipe bugrina, ou Pedro Lino? Não, arremesso, na verdade, ele parou. Paralisação para hidratação. Paralisamos os 24 minutos do primeiro tempo. Mas a lateral para o Itabaiana, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa aos 24 minutos para a hidratação. Enquanto isso, a análise do jogo até aqui, Roberto Marcondes. O Guarani continua naquele patamar de um time muito apressado para fazer o gol e erra o último toque, tanto é que ele passeia pela grande área da equipe do Itabaiana, mas efetivamente não chega. Né? O que me chama muita atenção com 25 minutos de jogo, agora está parado para a parada técnica, o que chama muita atenção, com 25 o Luca não pegou na bola uma vez, que é o nosso centroavante, que é o camisa 9, isso é inadmissível, a questão de você fazer o paredão, a parede ali para você ter oportunidades de movimentação. Quem está se destacando no time bugrino, na minha opinião, são os dois outros atacantes, que é o Cachoeira muito bem e também o próprio Herbert, que pega a bola, vira uma fumaça danada para cima da zaga do Itabaiana. Isso é grande verdade, ou seja, produzir ainda mais essa bola, né, denunciar essa bola ainda mais para o Herbert. Já para o time do Itabaiana, como é que são as coisas? O Guarani certamente tem maior posse de bola,
atacou mais o time, jogou mais no campo de ataque, na defesa do Itabaiana em relação ao adversário. Só que as chances foram melhores para Itabaiana. Chegou 4 ou 5 vezes. Sorte do Guarani que o camisa 10, o Rodrigo Alves, por 2 vezes o camisa 10, 2 vezes, saiu e 2 atacantes da equipe do Itabaiana abriram direita e esquerda. Ele preferiu a finalização de forma equivocada, errada. Se ele dá assistência, se ele levanta a cabecinha, se ele não tem esse perfil de arriscar de fora da área, poderia dar problemas para o goleiro Kaique França. Ele arrematou e errou as 2 vezes. Então tem que tomar um pouquinho cuidado com relação ao Rodrigo Alves. E com relação, repito, essa questão de aparecer um pouco mais pro jogo, ser um pouco mais ativo na partida, que é o arremesso lateral da equipe do Itabaiana. Isaac repõe a bola em jogo. Tentativa de sair jogando por ali a equipe bugrina. Deu errada a jogada da equipe do Itabaiana. É arremesso dessa vez favorável à equipe bugrina. 27 minutos, tivemos quase 3 minutos aí para a parada de hidratação. Arremesso já jogado, a equipe do Itabaiana tentou recuperar, não deu certo. Sai jogando a equipe bugrina, buscava o campo de ataque, chegava na dividida por ali o jogador da equipe bugrina, mas a bola de novo saiu para a lateral, meu amigo. Tem um açúcar nesse lado daí. Vamos para o arremesso, camisa meia dúzia, é o Emerson, ele que tenta repor a bola em jogo. A equipe do Itabaiana recupera com falta, mas o árbitro disse que foi lance normal do jogo. Sai jogando no campo defensivo, lá pelo lado canhoto com o Liger. Sai jogando na conta ofensiva pelo lado direito, mas a equipe do Bugre já recupera a posse de bola. Sai jogando por ali agora com o Rafael Donato, recuando para o goleiro Kaique França. Sai no chute com a perna canhota, tá no campo ofensivo a equipe bugrina. Vai levando essa bola de qualquer maneira lá para o campo ofensivo com o Inayan. Vai na cavadinha, buscava a frente por ali. O João Paulo, a bola foi forte demais, ficou fácil para o Jefferson fazer a defesa. Daniel, você percebeu nesse lance? Sim. Claramente, que nós conversamos agora, tem que ter calma. Exatamente. O Guarani está acelerando o último toque e está dando de bandeja pro Itabaiana. Tá tendo que ter tranquilidade, né? Um time limitado e ruim com o Itabaiana, ruim. Condição de jogo. Com expectativa de vitória, que absurdo. Verdade. Bola já em jogo, tá no campo defensivo, a equipe bugrina. Sai jogando com o William Farias. Segura essa bola, pede aproximação. Avança um pouco lá pelo lado direito. A tentativa de ligação foi para o campo de ataque. Chegou o Betão de cabeça, afastando o perigo. Ela volta de novo em favor da equipe do Itabaiana. Tá no campo de defesa a equipe visitante. Sai jogando, passando a linha aqui, divide o gramado. Chega nos pés agora do Tito. Ele carrega essa bola, joga na profundidade pelo lado esquerdo. Chega nos pés do Everton Canela. Jogada para dentro da grande área. A bola ainda tá viva, passa por cima de todo mundo. Vem caindo do lado oposto. Recupera a equipe bugrina. Ficou difícil, melhor para a equipe do Itabaiana. Sai jogando com o Fabrício, ele segura essa bola, pede aproximação, ninguém se aproxima, ele gira por cima dela, procura alguém desmarcado, toca agora para o camisa número 8, o Carl, jogando pelo lado de ataque, pelo lado direito, na linha que divide o gramado. No campo defensivo, a tentativa de ligação era para o Betão. A equipe do Itabaiana está tendo dificuldade de sair com essa bola, não teve outra opção senão recuar lá para o goleiro Jefferson, que vai sair no chutão com a perna canhota. Teve desvio no jogador bugrino, a bola saiu para a lateral, é arremesso favorável a equipe do Bugre. 6, camisa 6, o Emerson vai repor a bola em jogo. Joga no campo de ataque, a tentativa de ligação era para o Ebert. Chegou de novo na dividida por baixo, jogada de arremesso lateral para a equipe do Bugre. Chegando à marca dos quase 30 minutos desse primeiro tempo. A equipe bugrina tá no campo de ataque. Tá nos pés agora do Emerson. Já toca pro seu companheiro João Paulo, foi pro chão, pediu a falta. O árbitro em cima do lance marcou a falta. E tem a informação do Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo terminou na segundona. O Guarulhos venceu o Osasco Audax por 2-1 e o Paulínia venceu o Paulinense por 2-0. Aí as informações do placar ao vivo Futebol Interior Rivalo com o Pedro Lino. Por aqui a cobrança de falta perigosa para a equipe do Guarani. Quem tá por lá é o João Paulo. João Paulo com a sua perna direita venenosa. E o goleiro Jefferson montando a sua barreira. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área, vai correr para dentro da meta. Autorizou o árbitro, subiu o desvio de cabeça da zaga por ali do Gustavo Sintra. A bola volta na intermediária, tá nos pés do William Farias. Abrindo pelo lado direito, devolução de novo para ele. Vira pelo lado esquerdo, já chega nos pés do João Paulo. É ele quem domina, tem a chance de arriscar, preferiu jogar um pouco mais à frente. Pro camisa 21, Guilherme Cachoeira. Perdeu o domínio da bola e na tentativa de recuperar chegou com falta. Com falta não dá, com falta não pode. Mas o árbitro tá dando arremesso lateral para a equipe bugrina. Quem vai fazer a reposição
posição é o camisa 6, o Emerson. Vai jogar pra dentro da grande área. Foi isso que ele fez com toda a sua força. Jogou na altura do primeiro pau. Chegou o desvio na intermediária. Tenta sair jogando agora a equipe do Itabaiana no contra-ataque. Vem em velocidade pelo lado esquerdo. Avança em velocidade o Everton Canela. Tem a chance de arriscar de longe. Bateu! Kaique França! Defesaça do arqueiro bugrino. Um foguetaço perigoso. Mas o arqueiro estava atento no lance, Pedro Lino. Belíssima chegada do Guarani. O chute de fora da área ali. O goleiro Kaique França esperto fez. A defesa foi para escanteio. Só que o camisa número 9, Everton Canela, reclamou bastante que ele estava livre. E o jogador de Itabaiana preferiu chutar a escanteio. Sempre ele, Rodrigo Alves, na bola. Aí o camisa 10 para a cobrança de escanteio. Na marca dos 31 minutos, quase 32 dessa segunda etapa, dessa primeira etapa. É cobrança de escanteio. Quem vai por lá? Rodrigo Alves com a direita. Jogadores dentro da grande área, vai chuveirar na meta do Kaique França. Autorizou na altura do primeiro pau, subiu desvio de cabeça por ali do Rafael Donato. A bola ainda está viva, mas o árbitro está marcando irregularidade no lance, falta de ataque da equipe do Itabaiana. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 32 minutos do primeiro tempo até aqui, terceira rodada da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: Bugre 0, Tremendão também 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior e Rivalo pelo Brasileirão da Série D. O Joinville vai vencendo o Cianorte por 2-1. O Asa vai empatando com o CSA em 0-0. E o Nacional do Amazonas vai empatando com o Gás em 0-0. Placar Futebol Interior Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade? Só na Rivalo. O QR Code está na tela para você poder fazer seu cadastro e também vestir essa camiseta. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, posse de bola é da equipe bugrina. Está jogando com o Kaique França, com a perna direita. Toca um pouco mais lá na frente, a tentativa era com o Rafael, ele conseguiu o domínio, passou a linha que divide o gramado, chega no esperto João Paulo pela intermediária, encontrou um pouco mais à frente ali o Ebert, tem a chance de arriscar de longe, bateu, teve o desvio, vai direto para a linha de fundo, é escanteio, o Bugre chegou em velocidade dessa vez, Pedro Lino. Mais uma boa chegada do Guarani, é escanteio pro Bugre. 34 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Bora dali para não tomar ali 34 minutos desse primeiro tempo. É mais um escanteio para a equipe bugrina. Quem sabe agora na jogada ensaiada com Guilherme Cachoeira. Jogou na altura do segundo pau, subiu o desvio de cabeça por ali do Isaac. A bola vem sobrando pelo lado direito. João Paulo vai dominando ela com a perna direita. Pede aproximação, encontra seu companheiro, toca pro Inayan. Neian levanta a cabeça, jogou para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça. Quem chegava por lá era o Rafael Donato. Joga direto para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Quase 35 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Bugre, 0 para o Itabaiana. E a sua análise, Roberto Marcondes. O cenário com relação ao melhor jogador do Guarani continua o mesmo, que é o Herbert, em cima dele, né? Tem uma oportunidade interessante. Eu percebo que o Guarani deu uma desacelerada no jogo e está fazendo com que a equipe do Itabaiana chegue um pouco mais, fique animada para o jogo, é isso. E vem a equipe do Itabaiana, jogada para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Isaac, tentou de voleio, não deu certo, a bola ainda está viva, vem caindo aqui pela intermediária, chega de novo de cabeça por ali o Fabrício, busca o campo ofensivo, a equipe do Itabaiana, recupera a equipe bugrina no campo de defesa, sai jogando por ali com o Emerson, tentativa de ligação para o campo de ataque, mas o árbitro já está parando o jogo, porque havia irregularidade do lance. Você quer completar, Marcondes? A gente acabou parando por conta do lance foi perigoso. exatamente isso. O Guarani desacelerou do jogo. Você percebeu. O único que está aparecendo bem é o Herbert. Mas está dando campo e criando uma expectativa no Itabaiana. E mais uma vez, eu não estou pegando o pé em hipótese alguma, mas é inadmissível. 36 minutos ele não pegou na bola o tal de Luca. E vem a equipe do Bugre jogando com o João Paulo. A bola sobrou com o Guilherme Cachoeira. É a chance do Bugre! Marcou bobeira! Tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino! Belíssima jogada do Guarani, sobrou pro Guilherme Cachoeira.
Ele e o goleiro Jefferson, a bola foi pra fora. Inacreditável esse gol perdido pelo Guarani. 36 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Nem o goleiro já tinha desistido do lance, o goleiro. Mas o Daniel, o Cachoeira fez uma boa jogada no passe maravilhoso do João Paulo, mas ele bateu com o pé errado, né? Com o pé esquerdo. Aquele pé esquerdo dele certamente é pra fora, como foi. Dá o corte e bate com o pé direito. Ele tinha todos os cantos esquerdos pra fazer o gol. Foi mal o Cachoeira, apesar de estar realizando um bom jogo até agora, mas a finalização era com o pé direito, Cachoeira. Daniel. Diga, Pedro Lima. Hoje teremos um jogão, viu? Brasil. Qual? Em clima de Copa do Mundo, Brasil Legends e México Legends. Às 8 horas da noite. Olha essa seleção brasileira: Júlio César, Maicon, Lúcio, Aldair, Edmilson, Júnior, Kaká, Gilberto, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Edilson. No banco do técnico Jairzinho, Gomes, Anderson Polga, Amaral, Djalminha, Juninho Paulista, Paulo César. Vem a equipe do Bugre, tá no campo de ataque a equipe campineira, avançando pelo lado direito, de novo com ele, Herbert, passou por um, passou por dois, jogou por dentro, a tentativa era para o Luca, chegou antes por baixo, Gustavo Sintra jogando para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre, 37, quase 38 passados desse primeiro tempo, reta final da primeira etapa, vem de novo a equipe bugrina, sai jogando com o Jonathan Costa, pela intermediária ele vem costurando, vai avançando, invadiu a grande área com a perna canhota, jogou a cavadinho, desvio de cabeça da equipe do Itabaiana, a bola ainda tá viva, tá pelo lado esquerdo, chega por ali o Guilherme Cachoeira, mas chegou com falta, não tá valendo nada. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. É, meu amigo, tá ficando tenebroso o que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, com tanta chance desperdiçada, hein, Marcondão? O Kevin tá no banco, ô Pedolino? Tá ou não? Kevin tá. Tá o Kevin, tá o Mirandinha. Entrar... E tá aquele teu favorito também, o Diego Torres. Não. Esquece ele. Eu acho que ele vai pro Kelvin, vai pro Ordem. Mirandinha ou Kevin? Eu acho que o Mirandinha entrava bem nesse jogo, viu? Mirandinha entrava bem nesse jogo. O Guilherme Cachoeira não tá rendendo, não. Deixava ele e o Herbert, acho que dá um pouco de gás aí na equipe bugrina, né? 38 minutos passados do primeiro tempo, quase. Não, mas tem que tirar o Luca, não tem que tirar o Cachoeira. Tá louco? O Cachoeira? Não tem que tirar. Por mim, o Cachoeira ou o Luca, 6 por meia dúzia. Tem no bem o Cachoeira. Vem a equipe do Itabaiana, trabalhando pela intermediária, chega nos pés do Rodrigo Alves. Marcado por dois, ficou difícil, recua, recomeça com o Betão lá no campo de defesa. Toca para o Lige, com a perna canhota, busca o campo ofensivo, não conseguiu o domínio por ali, o camisa número 7, o Fabrício. Mas a equipe do Itabaiana vem de novo com o domínio da bola. Jogou para dentro da grande área, passou por cima de todo mundo. Vem caindo aqui pelo lado direito nos pés do Isaac. Ele quem segura a bola, cadencia, segurou, jogou para dentro da grande área, subiu, desvio de novo de cabeça por ali agora do Rafael. A bola vem, tá viva na intermediária, João Paulo não conseguiu dominar, abriu espaço, ele arriscou de longe. Passa à direita do Kaique França, mas chegou com perigo a equipe do Itabaiana. O João Paulo não pode dar esse mole aí não, hein, Pedro Lino? Falha do João Paulo, o jogador do Itabaiana chutou pra fora. O Kaique França só olhou, é tiro de meta que já foi cobrado. 40 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Vem a equipe do Bugre, jogando essa bola lá no campo de defesa. Recomeça ali o seu trabalho tático, a equipe bugrina. Recua por camisa número 5, Rafael Donato. Virou pelo lado direito, chegou nos pés ali do Inayan. Joga um pouco mais à frente, busca o João Paulo. Tem 3 na marcação, ficou difícil, mas conseguiu abrir o espaço pelo lado direito. Vem de novo a equipe do Bugre. Joga com o Rafael na linha que divide o gramado. Ele segura essa bola. Toca de novo pro Rafael Donato, abrindo pelo lado esquerdo. Chega na ofensiva a equipe do Bugre. Toca nos pés agora do camisa 6, o Emerson. Trouxe por dentro com o William Farias. Na intermediária, tem a chance de arriscar de longe. Preferiu tocar por dentro. A tentativa era para o Luca, mas teve desvio. A bola vem sobrando no campo de defesa, nos pés agora do Tito. Sai no chutão ali, o camisa meia dúzia da equipe do Itabaiana. A bola ainda tá viva, chega próximo ao círculo central. Mas chegou com falta não dá. Com falta não pode. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 40 minutos do primeiro tempo até aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no Brinco de Ouro está assim, Bugre 0, Tremendão também 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior e Rivalo. Pelo Brasileirão, o Curitiba vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 e o Santos vai empatando com o Fluminense em 1-1. Pelo Brasileirão da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto vai empatando com o Atlético Goianiense em 1-1 também. Placar Futebol Interior e Rivalo.
A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, massofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C aqui, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Teve jogador do Itabaiana saindo para atendimento fora do gramado, hein, o Pedro Lino? Quem é a fera que está sendo atendida lá na beira do gramado do Brinco de Ouro, hein? É o camisa número 10 do Itabaiana, Daniel, é o Rodrigo Alves. Aí então, a equipe do Itabaiana momentaneamente apenas com 10 em campo. Vem a equipe do Bugre, valorizando essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo. Melhor para a equipe do Itabaiana, que recua lá para o goleiro Jefferson. E em cima dele o Guilherme Cachoeira, meu amigo. Botou o Jefferson para se apavorar. Ele não teve outra opção senão jogar para lateral. É lance de ataque da equipe bugrina. Arremesso lateral feito agora pelo Emerson. Devolução de novo para ele. Ele jogou com o João Paulo. Em cima dele, implacável, tá o Gustavo Cresce. Ele voltou de novo para o João Paulo. João Paulo trouxe por dentro, deixou para o William Farias. De William Farias para o João Paulo, que perdeu novamente o domínio de bola. Melhor para a equipe do Itabaiana, que sai jogando agora com o Everton Canela. Na dividida no mano a mano, recua para o goleiro Kaique França. Sai jogando de novo com o João Paulo. Veio ajudar na marcação, tentar corrigir a burrada que fez. Devolução, toca para ele, o Jonathan Costa. De novo com o João Paulo, virando agora pelo lado direito. Vai trabalhando com camisa número 3, o Rafael. Próximo à linha que divide o gramado. Já avança para o campo de ataque. 43 minutos passados desse primeiro tempo. Reta final do jogo, daqui a pouquinho a plaqueta luminosa e o show do intervalo aqui dos canais Futebol Interior, com a apresentação de Roberto Marcondes, trazendo a análise do primeiro tempo, as estatísticas, as posses de bola, tudo isso e muito mais no show de intervalo aqui dos canais Futebol Interior. Por aqui vem de novo a equipe do Bugre, tá no campo de ataque, deixou com o Inayan, devolução de novo pro camisa número 5, Rafael Donato, vira do lado oposto. Conseguiu na base do suor o Emerson recuperar a posse de bola. Devolução de novo para ele. Com a abraçadeira de capitão. Vai levando o seu time rumo à vitória. O Rafael Donato tá no campo ofensivo. Já toca pro Rafael. Rafael pede a aproximação do Inayan. É para ele quem é tocado. Devolução de novo para o Rafael, porque tinha 2 na marcação. Ficou difícil. Joga um pouco mais atrás agora pro Rafael Donato. Recomeça a equipe bugrina. Tocando pro Jonathan Costa, próximo ao círculo central. Em cima dele vinha o Gustavo Cresce. A equipe do Itabaiana tá com a linha ofensiva muito acima, meu amigo. Tá esperando uma bobeada da equipe do Bugre para sair no contra-ataque. Enquanto isso, o Bugre vem valorizando a posse de bola no campo de ataque, deixando com o Rafael. Intermediária, deixa nos pés do Ebert. Na intermediária, tocou de novo pro William Farias, virando pelo lado esquerdo na profundidade pro João Paulo, que desistiu da bola. Ela vai para lateral e arremesso em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 44 minutos do primeiro tempo. Posse de bola é da equipe do Itabaiana. Sai jogando com o Rodrigo Alves. Foi pro chão, pediu a falta em cima dele o Rafael Donato. O Rafael vai lá, conversa muito com o árbitro Júlio César. Disse que não houve nada, foi lance normal do jogo, mas o árbitro não volta atrás e marca falta favorável. Mais 4. No momento em que sobe a plaqueta luminosa com quanto de acréscimo, Pedro Lino? Mais 4, vamos até 49 neste primeiro tempo. 49 minutos, disse o árbitro do jogo. Tem 4 minutos para a equipe bugrina tentar deixar o deles ainda no primeiro tempo. Por enquanto, o Itabaiana vem na cobrança de falta. Sai jogando na ofensiva pelo lado direito. A tentativa era para o Isaac, mas estava na banheira e se ensaboando. Mas o árbitro disse que é arremesso lateral para a equipe bugrina. Quem vai fazer a reposição por lá é o camisa número 4, Jonathan Costa. Com toda a sua força, tenta buscar o campo de ataque. Na dividida no mano a mano, chega por lá o Luca. A bola volta de novo agora com o Emerson no campo defensivo. Melhor para a equipe do Itabaiana, de novo com ele. Rodrigo Alves pediu a falta, o árbitro deu lance favorável à equipe bugrina. Saiu jogando errado, recupera a equipe do Itabaiana. Vem no contra-ataque pelo lado esquerdo. Tá nos pés do Lige. Invadiu a grande área, bateu com muita força, passou por cima de todo mundo. Ela vai saindo para a lateral do lado oposto. Arremesso em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 46 minutos passados desse primeiro tempo. Vamos até aos 49, disse o árbitro do jogo.
Reposição de bola feita para o Kaique França. Sai jogando na tranquilidade o arqueiro bugrino. Toca para o camisa número 4, Jonathan Costa. De novo agora para o Rafael Donato, com a perna canhota, tentou fazer a ligação, buscando o campo de ataque. A tentativa era para o Guilherme Cachoeira. Não deu certo, a bola saiu para a lateral. Teve desvio da equipe do Itabaiana. Vai fazer a reposição por ali o camisa número 6, o Emerson. Procura o seu companheiro, o camisa 11, o Herbert. Não deu certo, roubada de bola chegou sobrando nos pés agora do Rafael. Ele tenta encaixar pelo lado direito. A tentativa era do João Paulo, que vinha pelo lado direito. Roubada de bola da equipe do Itabaiana no contra-ataque. Vem nos pés agora dele, o camisa número 4, Lige. Vem pro mano a mano, em cima dele na marcação, o Jonathan Costa. Ele vai pro X1, deixa na intermediária. Sobra por dentro, jogada pra dentro da grande área. O desvio de cabeça agora foi do William Farias. A bola vem sobrando na intermediária com o Guilherme Cachoeira. Já encontrou o João Paulo, é velocidade da equipe bugrina. Não conseguiu o domínio, o João Paulo. Deixou de novo essa bola escapar. Volta em favor da equipe do Itabaiana. Tá nos pés agora do Rodrigo Alves pelo lado esquerdo. 47 minutos, vamos nos aproximando dos 48, vamos até os 49, próximo do minuto final. Trabalhando pelo lado esquerdo, a equipe do Itabaiana trabalha essa bola por dentro, a tentativa de ligação para dentro da grande área, chegou nos pés do Rafael, afasta do perigo dali, ela volta de novo, próximo, a linha aqui de vídeo gravado. E aí ele joga para lateral numa atitude de flag play, porque tem jogador da equipe bugrina jogado no chão, e parece que é o João Paulo, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, Daniel. O João Paulo tá caído no chão, o árbitro conversa lá. Pelo jeito vai entrar o carro-maca no Brinco de Ouro da Princesa. Na verdade, nem precisou, entraram só os médicos. Só o departamento médico em campo. 47 minutos, o Marcondes. Tá muito calor, né? O esforço, então. O Rodrigo Alves, o 10 do Itabaiana, teve um problema parecido com o João agora, que é o camisa 10 do Guarani. Então, é o cansaço, a bola de repente bate na barriga, isso provoca uma situação um pouco diferente do quadro, né? Mas não é que a equipe do Itabaiana, nos últimos 10 minutos, ela melhorou o jogo. É que o Guarani deu muito espaço. Tem um corredor ali nas costas, no corredor no Inaiá, que é muito perigoso. O Itabaiana está concentrando as jogadas por ali e faz a inversão. Quando um time que faz a inversão, a equipe sempre pega o adversário desprevenido, sempre aberto. E está entrando sempre por ali, né, o Isaac, jogador do Itabaiana, nas costas do Emerson. Já tentaram 4 ou 5 vezes essa jogada. Não conseguiu. De repente, numa dessa, encaixa e está na cara do goleiro Kaique. Exatamente. Nós vamos chegando aos 49. O árbitro deve acrescentar mais um, né, Marcos? Eu não daria mais um, não. Tá muito ruim o jogo. Vai pro vestiário para repensar as bobagens que fizeram nesse primeiro tempo. 49 minutos, já chegamos no acréscimo limite do árbitro da partida. Acrescentou mais um, ó. Tô falando. Vamos até os 50 minutos. Você gosta de narrar, esse é o detalhe. E eu gosto de ouvir. Esse é o problema. Ah, você gosta? Gosto. Gosto muito. Juntou o bom com gostoso, né? Gosto muito. Me agrada. 49 minutos, reta final desse primeiro tempo. 30 segundos já passados. Arremesso em favor da equipe bugrina. Quem sabe nesse último lance. Vem na briga por ali o Herbert. Na roubada de bola, tirou até do Rafael, meu amigo. O Herbert tá nadado no jogo. Tem 2 na marcação em cima dele, ficou difícil. Roubada de bola foi do Fabrício. A bola saiu pra lateral, é arremesso favorável à equipe bugrina. Bola já em jogo, de novo com o Herbert. No campo de ataque, mas o árbitro mandou o quê, meu amigo? 2 bolas em campo. 2 bolas em campo. O cara do lateral do Itabaiana, o Isaac, ele sabia que essa bola, que o jogo ia ser paralisado, porque tem 2 bolas no... Ele não fez questão nenhuma de tirar a bola do pé dele. 0. Vamos acompanhar esse que pode ser o último lance do primeiro tempo. Já se passaram o minuto de acréscimo do árbitro. Jogada pelo lado direito, próximo à grande área. Roubada de bola por ali da equipe do Itabaiana. Vem com o Rafael. Já deixou pro Inayan. Procura alguém de novo pro Rafael. E por ali vem o Rodrigo, meu amigo. O Rodrigo tá na briga. De novo com o Inayan. No momento que não há tempo pra mais nada. Fim de papo no primeiro tempo. 0 para o Bugre, 0 também para o Itabaiana. E o show de apresentação é todo seu, Roberto Marcondes. Muito bem, intervalo de jogo, Brinco de Ouro, Guarani e Itabaiana estão jogando pela 3ª rodada da Série C. 0-0, um jogo que teve momentos bons para o Guarani, momentos bons para a equipe Itabaiana, mas no geral foi uma partida fraca tecnicamente. Já vamos falar sobre esse primeiro tempo e a expectativa para o segundo tempo.
né? Lembrando que o Itabaiana busca a primeira vitória na competição e o Guarani busca a liderança do campeonato, ainda não perdeu na competição e pelo jeitão não será hoje, né? Superior à equipe do Itabaiana. Intervalo de jogo, um destaque do repórter Pedro Lino. 21º tempo no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0 Guarani e Itabaiana. Os jogadores vão saindo do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Marcondão, no banco de reservas do Guarani temos Matheus Klaus, Ian, Renan Castro, Maurício Antônio, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Dentinho, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. No banco de reservas do técnico Gilson Kleina, temos Geazi, Gustavo Fagundes, Ricardo Cerqueira, Tarcísio, Leilson, Elimar, Luan Silva, Renatinho, Caio Felipe, Pedro Igor e Lucas Bessa. Vamos ouvir o atacante do Guarani, o Ebert? Ali desse lance final, né? Foi um lateral pra gente ali na parte ofensiva do campo, onde ele tava pegando a bola já pra dentro da área, o jogador do time pegou a bola, jogou a bola pra dentro do campo, ele mandou voltar a cobrança de lateral, mas tudo bem, fica a critério dele. E sobre a equipe, a gente propôs bastante o jogo, acredito que por detalhe ali a gente não saiu vencendo esse primeiro tempo, a gente sempre buscou fazer esse gol pra sair na frente, e agora é ir pro vestiário, ver o que o professor tem pra nos passar, e voltar no segundo tempo aí, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Tá aí o atacante Ebert do Guarani falando nos microfones aqui do Portal Futebol Interior, Marcondão. Vamos ver se algum jogador do Itabaiana vai tá disponível para falar. Eu acho que não. Segue você aí, Roberto Marcondes. Muito bem. Portanto, Herbert, para mim, o melhor jogador em campo nesse primeiro tempo para a equipe bugrina. Daqui a pouco volta Pedro Lino, daqui a pouco vem também com o segundo tempo na emoção do Daniel Farias. Nesse primeiro tempo, Brinco de Ouro, terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Guarani e Itabaiana 0-0. E claro, você está conosco aqui na Rádio Futebol Interior com todas as informações. Já já vamos analisar o que aconteceu nesse primeiro tempo. Intervalo aqui na Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem muito mais. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Estou aqui na Rádio Futebol Interior, agora são 5 horas e 27 minutos. 27 minutos, 5 horas da tarde pra você, já começa a noite. Fica tranquilo que amanhã é segundona, você não vai trabalhar, né? Não vai. Porque sabe quando você fica de mau humor a partir de agora, do domingão? Até umas 10h30, 11 horas da noite antes de você dormir, teu coração acelera, é um caos. Dá tremedeira, porra, amanhã é segunda-feira, vou ter que resolver pepino, vou ter que pagar um monte de coisa. Calma, que amanhã é ponta de feriado ainda, você vai ficar no feriado na terça-feira e na quarta-feira você vai trabalhar, até quarta-feira já tá terminando a semana, aí você não lembra dos pepinos que você tem pra resolver. Mas resolva, senão vira uma horta, velho. Intervalo de jogo, Guarani e Itabaiana 0x0, Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos falar sobre esse jogo. Conversar com você, que eu curto muito esse lance de conversar com você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Futebol Interior. Deixa seu link aqui, né? Like aqui, fica com a gente. Você recebendo nosso link das nossas transmissões, deixa seu like, faça sua inscrição, não custa absolutamente nada. E você terá muitas informações, não só hoje, mas também na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, Série B, tudo que rola no esportes. E tem muitas novidades para você aí com relação à Copa do Mundo nos Estados Unidos com os jogos da Seleção Brasileira. No dia a dia da Seleção Brasileira você irá acompanhar aqui na Rádio Futebol Interior. Também nosso portal Futebol Interior, também no Placar ao Vivo e também no nosso Instagram com matérias exclusivas para você. Acesse também, faça sua inscrição. Você ainda não fez inscrição no nosso Instagram Futebol Interior? Faça, meu amigo. Estamos numa frequência altíssima, temperatura muito boa, muita qualidade e acompanhando tudo que você curte, né, dentro e fora do campo também. Fala do jogo, é o seguinte, o Guarani se mostrou desde o primeiro momento que ele é favorito para a partida com relação à vitória e se manter invicto na competição e manter o time comandado por Gilson Kleina sem vencer na competição. Começou muito melhor, tem alguns jogadores se destacando em cima do Itabaiana, né, com o Herbert, com o Cachoeira, o João Paulo buscando espaço, muito marcado, mas às vezes quando tem a posse de bola demora um pouquinho para decidir uma escolha que é dificultosa nessa demora. Você tem aí os laterais apoiando sempre o Nayá e também o próprio Emerson. Nesse apoio tem que se tomar muito cuidado com relação à cobertura, porque a equipe do Itabaiana está trabalhando muito e canalizando algumas jogadas nas costas do Inayá. E quando chega na linha de fundo, lado esquerdo de Itabaiana, lado direito nosso Guarani, nosso Bugre, ele faz a inversão da jogada para tentar justamente a chegada do Gustavo, a chegada do Tito e também com o Cal. Então você com o número 8, porque essa inversão, o Itabaiana já tentou 4 ou 5 vezes no primeiro tempo e teve o corte, né? Ainda bem, porque numa dessa pode ter uma falha e evidentemente sai na cara do goleiro Kaique França. Então evitar aí e ajustar a marcação na bola rolando com relação às costas do Inayá e na bola que vem no cruzamento nas costas do Emerson. Aí o Emerson tem que prestar atenção, colocar a mão na camisa do adversário, procurar onde ele está. E com relação à questão de produtividade do meio de campo do Guarani, Rafael e o William Farias começaram bem o jogo, escapando um pouco mais, saindo um pouco mais, dando a explosão, e depois teve um momento mais de marcação, porque o Itabaiana começou a crescer por desaceleração do jogo na equipe bugrina. Isso favoreceu, denunciou uma questão positiva para o time de Sergipe chegar aí ao gol do Kaique França. João Paulo poderia ter atuado um pouco melhor nessa partida. O Cachoeira, para mim, foi um bom jogador, teve uma movimentação interessante. Não, se eu fosse o Hélio Cizinando, não tiraria o Guilherme, o número 21, não tiraria o Herbert, não vai tirar, né? Para dar justamente mais poder e encostar alguém, de repente, junto com o Herbert e fazer 1-2, ou ele com o Inayá. Às vezes ele é muito procurado e às vezes ele é muito marcado. Aí tem a questão da movimentação da equipe bugrina para ter o espaço para receber essa bola, o que não aconteceu com o Luca. É inadmissível! Vou até tomar uma água que vou falar dele agora. É o seguinte.
molhei as palavras agora com relação ao Luca. É inadmissível um camisa 9 do Guarani Futebol Clube jogando em casa contra um time fraco, que é o Itabaiana. Fraco! Ele pegou na bola, ele tocou na bola uma vez. Foi o passe do João, tocou nele, que o Cachoeira... Lembra que eu comentei, o Daniel? Porra, meu, não é com o pé esquerdo, é com o pé direito, velho. Eu não posso falar o que eu penso aqui, senão dá problema. Dá problema. Dá um corte com o pé direito e faz o gol. Ele só tocou na bola aquela vez. Teve um momento que eu fiquei observando, o Lucas saiu sozinho, ele estava sozinho no lado direito, e a bola estava no lado direito. Estava com o Herbert e com o Inayá. A bola estava, eu falei, pô, eles vão tocar pro Lucas, fazer 1-2, vai ter a passagem, né? Os caras esqueceram o Lucas ali. Eu fiquei observando, falei, agora é a hora da prova real. Se o pessoal tá confiante ou não no jogo do Lucas. E não tava. Tanto é que ele foi esquecido na ponta direita. Então eu vejo essa situação. Não é que eu tô pegando no pé aqui, é inadmissível. Se eu fosse o Hélio, eu mexeria no time. Eu colocaria. Ele tem opções como o Dentinho, tem o Mirandinha e tem o Kevin. Por ordem de escolha, na minha opinião, vai com o Mirandinha, Kevin e Dentinho. Mas eu não posso voltar com... Quer ganhar o jogo, Hélio? Quer ganhar o jogo, tira o Luca. Você quer ganhar o jogo, tira o Luca. O Luca é uma situação muito ruim na partida. Né? O que ele teve de produção negativa, o Herbert teve de condição e de produção positiva. Né? É só não dar oportunidade ou deixar a equipe do Itabaiana imaginar que pode ganhar o jogo. Só isso. É controlar essa situação, ter um pouco mais de calma no último passe, né? O toque final para você servir o teu companheiro, seja ele com um pouco mais de sabedoria na jogada, ter um pouco mais de leitura do cenário para dar um passe com eficiência, que foi muito mal nessa questão a equipe bugrina. Se tem uma situação diferenciada, estaria certamente aí à frente do placar, não sei quanto, mas estaria. Né? A arbitragem voltou, uma arbitragem ruim, né, mal posicionada, não apita legal, minha opinião. O João Paulo recebeu umas 3 ou 4 entradas por trás, ele não deu cartão amarelo, e uma entrada que deu o João, ele apresentou um cartão amarelo pro Bugrino. Então eu não vejo uma situação muito favorável com relação ao trio de arbitragem. Vamos para o segundo tempo, e com vocês aqui na Rádio Futebol Interior, o bonitão, pesadão de amor, de carinho. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Voltamos, amigo do futebol. A bola vai rolar para os últimos 45 minutos de emoção pura, meu amigo. Se o primeiro tempo já foi emocionante, o segundo, a adrenalina vai estar disparado, meu amigo. É agora que o jogo se decide. É a hora de se contar a história que começa a ser escrita de verdade. As equipes ainda não voltaram pro gramado do jogo não, né, Pedro Lino? Ainda não, Daniel. As equipes ainda no banco de reserva, só o árbitro ali no meio do campo, bola já no meio do campo, esperando os jogadores de Guarani e Itabaiana voltarem para o segundo tempo desta terceira rodada do Brasileirão da Série C. Rapaz, falando, enquanto a gente aguarda as equipes voltarem aí pro gramado do Brinco de Ouro da Princesa, um público até razoável hoje no estádio, né, Pedro Lino? Levando em consideração que os ingressos estavam no valor de 60, 40 reais ali a inteira, né? Deve ter cerca de 3.500, 4.000 pessoas no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Boa parte se concentra ali no tobogã, embaixo do tobogã também um bom público ali na Fúria, a Fúria e a Guerreiros, junto ali com a torcida Jovem Guá, e os jogadores do Itabaiana já voltaram pro gramado. Aí então, Pedro Lino, a equipe do Itabaiana, na verdade, voltou, né? A equipe do Bugre ainda não voltou pro gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, a estatística do primeiro tempo foi a seguinte, viu? Foi 63% de posse de bola para o Guarani contra 37% do Itabaiana. Finalizações, 6 pelo Guarani, 2 pela equipe do Itabaiana. E escanteios foram 6 no primeiro tempo. Viu, Felipe Marques? Se vocês perderam na conta, foram 6 escanteios no primeiro tempo. Foram 4 para a equipe do Guarani e 2 escanteios pelo Itabaiana. Cartões amarelos tivemos 1. João Paulo foi o premiado, camisa 10 da equipe do Guarani, o único cartão amarelo do jogo até aqui. Total de finalizações, Guarani finalizou mais, foram 6 contra 2. E escanteios, como disse anteriormente, foram 6 no primeiro tempo, 4 para a equipe do Guarani e 2 para a equipe do Itabaiana. A equipe do Bugre já voltando para o gramado do jogo, Pedro Lino.
Equipe do Guarani voltando lá já também, Daniel, fazendo aquele aquecimento antes do segundo tempo. Daqui a pouco a bola rola para o segundo tempo. Guarani 0, Itabaiana também 0. E me parece que as equipes vão voltar da mesma forma que terminaram o primeiro tempo. A equipe de Itabaiana, pelo menos, volta do primeiro formato. E a equipe do Bugre também volta sem alteração, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. A mesma equipe tanto de Guarani como de Itabaiana para este segundo tempo. Tá certo. Vamos para as emoções do segundo tempo. Ah, não, vai ter gente nova aí, ó. Sai o 2 e entra o 18 da equipe do Bugre. O Inayan tá saindo do gramado do jogo. Quem é o 18, hein, Pedro Lino? Confirma pra gente. Sai o Inayan e entra o camisa número 18 no Guarani, que é o Isaac. Sai Inayan e entra Isaac no Guarani. Não, Isaac Mandrake não, né? O próprio. É o próprio? Rapaz, o que tá passando na cabeça do Hélio Cizenando, hein? O que deve estar passando na cabeça do técnico Hélio Cizenando? Vai pra frente, né? Vai pra frente. Vai jogar. Provavelmente muda até a formação, viu? Provavelmente muda até a formação da equipe do Guarani pro segundo tempo. Vai pro tudo ou nada a equipe bugrina para esses últimos 45 minutos finais. Bola já no centro do gramado. O árbitro Júlio César P-Flagger já assinalou. Rola a bola no segundo tempo. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Hoje comigo na narração, na reportagem Pedro Lino. No show de comentário e apresentação, Roberto Marcondes. E na mesa de áudio e vídeo, ele, Felipe Marques. Toda a equipe do futebol interior levando para vocês as emoções da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por aqui, Dali Bugre. Avançando pelo lado esquerdo, caindo nos pés agora do Emerson. Ele segura essa bola, toca para o William Farias pela intermediária. Tá no campo de ataque a equipe bugrina. Devolução de novo por dentro, cavadinha para dentro da grande área, um desvio de cabeça. E é Luna! Gol é do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Primeiro minuto do jogo. Jogada atacando pelo lado esquerdo. Cruzamento pra dentro da grande área. Um desvio de cabeça. Jogando do lado direito do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 1 minuto da segunda etapa. E o nome da fera é Herbert, camisa 11. Ele é artilheiro e goleador. Herbert é matador, botando o Bugre na frente, no brinco de ouro da princesa. E agora no super placar, futebol interior. Tá lá, o Bugre tem o tremendão na taca com nada, Pedro Lino. A jogada começou com ele, o Isaac Mandrake. Ele tocou pro Guilherme Cachoeira. O Guilherme voltou pro Isaac, ele cruzou e falou: faz, Herbert, faz. O Herbert só teve o trabalho de escorar com a cabeça para fundo das redes do goleiro Jefferson. O placar está aberto no brinco de ouro da princesa. Sempre ele, Herbert. Guarani 1, Itabaiana 0. 3 minutos do segundo tempo, Daniel. Bora, dali pra não tomar ali. Pra você, torcedor bugrino, no brinco de ouro da princesa. Pra você, torcedor ligadinho no canal Futebol Interior. Vibra, torcedor bugrino. 1 para o Guarani, 0 pro Itabaiana, Roberto Marcondes. É um gol justo para um atleta que está fazendo uma grande partida, que é o principal jogador do Guarani, que é justamente o Herbert. Então, prova que a passagem dele positiva, né, com relação à partida, está sendo importante para a equipe bugrina. É um jogador, é o principal atleta do Guarani no jogo. Isso é importante, dá tranquilidade também e acalma um pouquinho, dá uma sossegada nos sergipanos que estavam querendo crescer no jogo. Meu amigo. Chega para botar ordem na casa. O camisa número 11,
Ebert marca o gol do Bugre no primeiro minuto do segundo tempo. Por aqui vem Itabaiana. Jogada para dentro da grande área. A bola ainda tá viva. É a chance do Itabaiana. É gol dos caras. Gol do Itabaiana. Camisa número 8. Car deixa tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa aos 3 minutos da segunda etapa, numa bobeada da marcação da zaga da equipe do Bugre. A bola sobrou nos pés dele, meu amigo, sem marcação alguma, jogando rasteiro pro fundo das redes do Kaique França, deixando tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Bugre 1, Tremendão também 1, Pedro Lino. Bela jogada do Rodrigo Alves, ele cruzou, o Líger cabeceou e o Carl, esperto, marcou o gol de empate. Itabaiana 1, Guarani também 1. 4 minutos do segundo tempo, Daniel. Só para colocar mais lenha na fogueira, Roberto Marcondes. Nós comentamos durante o primeiro tempo e também no intervalo que o Guarani tinha que tomar muito cuidado com relação às costas do Emerson. Falamos ou não falamos? Falamos. Que a qualquer momento poderia o quê? Entrar essa bola, encaixar a jogada e ia ter problemas com o Kaique França. O que aconteceu foi exatamente o que o Itabaiano tentou o primeiro tempo inteirinho nas costas do Emerson e ninguém viu. Eu tenho que ver de longe, velho. Então você é treinador. Então o que acontece? Aí ele foi e fez o gol, Cal. Nas costas. Ou seja, um erro cantado, explícito, apresentado que ninguém corrigiu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Jogou água no chope, viu? Como eu estava aqui no bastidor, jogou água no chope. Tava todo animado, gastei toda a minha garganta. Mal terminei de gritar o gol. Mas você tem garganta Itabaiana pra gol, vai lá. Não, calma que você tem garganta ainda. Você tem a garganta profunda, calma. Ei, pare com isso. Pare com isso, rapaz. Lá ele. Lá ele pro Max. Olha o papo dele. Não, mas de gol, calma. Vocês são muito mal intencionados nas minhas falas. Tem um ditado que diz que dê dinheiro, mas não dê confiança. 6 minutos passados do segundo tempo. E lá vem o Bugre. Arrisca de longe. Futebol Interior. Jogou pra longe do Brinco de Ouro da Princesa. Tá descalibrado esse pé do Emerson, hein, Pedro Lino? O Emerson chutou, essa bola foi pra parar naquele restaurante que tem de esquina ali. Foi pra fora, apenas tiro de meta pro goleiro Jefferson. O Marcondão é muito sonso, né, cara? Por quê? Por quê? Mas o que tem a garganta? Não entendo. Não entende, não, né? Tu já foi lá em Belém, não foi? Fui. Conhece o Locomotiva? Conheço. Ah, então tu sabe o que é isso daí. Muita gente conhece também. Então tu conhece bem isso daí. Por aqui, 6 minutos passados do segundo tempo. Vem a equipe do Itabaiana. Vinha, porque o Bugre tentou sair jogando, mas a equipe do Itabaiana já recuperou. A bola sobrou na frente, na dividida. Vem por aqui o Rafael fazendo a proteção. Deixa a bola sair para a lateral, arremesso em favor da equipe bugrina, mas o árbitro já estava marcando impedimento na jogada, estava na banheira e se ensaboando. 7 minutos desse segundo tempo, o Bugre já põe a bola em jogo, sai jogando do campo defensivo com o Rafael Donato, trabalhando pelo lado esquerdo na profundidade na ofensiva, jogou lá pra frente, buscava o Ebert, chegou antes o Jefferson e fez a defesa, vai repor a bola em jogo, o arqueiro da equipe do Itabaiana. Tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Bugre, um também para o Tremendão. Falta. A bola vem avançando no campo de ataque da equipe do Itabaiana. Passou por cima de todo mundo. Sobra nos pés ali do Jonathan Costa. Pediu a falta em cima do Rodrigo Alves. Mas o árbitro disse que foi lance normal do jogo. Segue a partida. Vem de novo a equipe bugrina com o Rafael, com a perna direita. Buscava a ofensiva. A tentativa era para o Guilherme Cachoeira. Não deu certo. Recupera no contra-ataque agora a equipe do Itabaiana. Sai jogando pela intermediária. Está nos pés agora do Rodrigo Alves. Ele segura essa bola. Pede alguém para se aproximar. Quem chega como opção é o Fabrício pelo lado esquerdo. O camisa 7 toca para o 6, o Tito. Jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Essa zaga tá bobeando demais na atenção no lance, hein, ô Pedro Lino? Mais uma falha da zaga, cruzamento do camisa número 6 do Itabaiana. O Tito, tava lá o Everton Canela, cabeceou, foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Fala, Marcondes! Eu não sei jogar bola, mas eu estudo jogo, né? Todos nós aqui. Quando a gente estuda futebol, a gente não joga nada. Pô, brincadeira. O posicionamento
do meia dúzia, o Tito da equipe do Itabaiana, estava claro que ele ia fazer o levantamento. O número 3, o Rafael, deu espaço para ele. Encurta o espaço do cara. Eu vou pedir pro Hélio me deixar conversar com o elenco 10 minutinhos no próximo jogo. Já tô até vendo como vai ser essa conversa. Lá vem a equipe bugrina atacando pelo lado esquerdo. Jogada pra dentro do cantinho. Aí agora o Herbert deu uma de Luca. Agora essa cabeçada do Herbert não dá pra entender muito não, hein, Pedrolino? Cabeçada meio desengonçada ali do Herbert. Meia! Até bonzinho dele. O árbitro marcou falta ali. É falta pro Itabaiana. 1-1, 9 minutos do segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Por aqui, 9 minutos passados do primeiro tempo e vem de novo o Bugre. Virando essa bola pro canto direito, agora em velocidade com o Herbert. Na dividida, no mano a mano, em cima dele tem o Fabrício. Melhor pra ele porque a bola vai pra linha de fundo, é escanteio. Tá na esquina o Índio Campineiro, Pedro Lino. Pressão do Guarani, é escanteio, 10 minutos do segundo tempo. 1-1, vamos ver. Deve ser o João Paulo, tem um jogador do Itabaiana caído. É o Rodrigo, né? É o Rodrigo Alves, tá sempre caído ele. ali. Nunca ele, mas sempre ele. Mas de novo ele colocou a mão na boca do estômago. Tá cansado, né, cara? Hein, Marcos? Ele tá buscando o ar e não acha, né, velho? Ah, então. Quem vai pra cobrança ali, Daniel, é o Emerson. Acho que é ele, viu? Vai Parece Emerson pra o cobrança. Emerson. Me parece que é ele também. Vai Emerson pra cobrança, na marca dos 10 minutos do segundo tempo. Na altura do segundo pau, Jefferson foi pra dividida, soltou a bola. Ela ainda tá viva, é a chance do Bugre de novo. Herbert! Teve desvio, foi pra linha de fundo. É mais um escanteio pro Índio Campineiro, Pedro Lino. Os jogadores do Itabaiana reclamam bastante de uma falta ali, mas é escanteio. Emerson de novo na bola. Se for pra chorar, meu filho, manda áudio. Cobrança de escanteio feita na altura do segundo pau. Jefferson afasta o perigo. Ela sobra nos pés agora do Rodrigo Alves pela equipe do Itabaiana. Já tenta sair do contra-ataque pelo lado direito, mas o Rafael disse aqui não, meu garoto. Joga a bola pra lateral e arremessa em favor da equipe do Tremendão. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 11 minutos do segundo tempo até aqui. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. Bugre 1, Tremendão também 1, Pedro Lino. Placar Futebol Interior e Rivalo. Pelo Brasileirão, Curitiba vai vencendo o Atlético Mineiro por 2-0. O Santos vai empatando com o Fluminense em 2-2. E pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto vai empatando com o Atlético Goianiense em 1-1. Placar Futebol Interior e Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela e faça parte deste movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, mas fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na melhor do Brasil. Futebol Interior. 12 minutos passados do segundo tempo. Quem tá no ataque é a equipe do Itabaiana. Arremesso lateral pelo lado direito. Jogada para o Everton Canela e acertaram a dele. Foi pro chão, mas estava na banheira. E se ensaboando, é tiro de meta. Favorável à equipe do Bugre, Pedro Lino. Tava na banheira e esta banheira não é a boa, viu, Marcondão? E nem a minha é boa. A sua deve ser. Lá ele, bola em jogo, sai jogando com camisa 8, William Farias, passando pela intermediária na linha que divide o gramado, já deixa um pouco mais à frente pro Isaac, ou Mandrake, como diz o Pedro Lino, sai jogando pelo lado esquerdo, roubada de bola na categoria, sai jogando agora com o Gustavo, cresce pelo lado direito, no campo ofensivo a equipe do Itabaiana, imprime velocidade, jogada pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, Kaique França! Tem 2 mais de Arturo, velho. Defesaça do arqueiro bugrino, teve que se esticar todo pra defender essa, Pedro Lino. Belíssima jogada do Itabaiana, cruzou, a bola foi direto na cabeça do Everton Canela. O goleiro Kaique França como um gato, fez belíssima defesa, é escanteio para o Itabaiana. Tá na esquina o Tremendão, o Tremendão sergipano. Gato é boa essa, pô, chamou o cara de gato, velho. 13 minutos jogados. Autorizou o árbitro na altura do segundo pau, desvio de cabeça. Kaique França vai lá, faz a defesa.
e tá tranquila, já vai repor a bola em jogo. Ô, Daniel. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Fala, Marcondão. Não, até solicitei pro Pedrinho com relação à estatura da zaga nossa, pô. Você tem o Donato altíssimo. Tem quase 2 metros o Donato. A média de 1,85 pra cima. Porra, não ganhou uma bola de cabeça, irmão. É a nossa chance, Pedrinho, de marcar gol com essa zaga. Impressionante. Brincadeiras à parte, mas isso daí, sabe o que é? É o time da bola, é o erro, é o mau posicionamento. Você tá mal posicionado. Não adianta ter altura, você não tá na posição correta. Você tá mal posicionado, porque é inadmissível, não ganhou uma. O que fez o Gilson Kleiner? Vamos pro chuveirinho, moçada. Vamos nessa bola cruzada alta e tirando do goleiro. Aí o Kaique tem que fazer milagres. O gato do Pedro Lino tem que fazer milagres lá no... O gato do Pedro Lino é ótimo. 14 minutos passados desse segundo tempo. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, 1 para o Bugre, 1 também para o Itabaiana. Não é o gato o Pedro Lino, o gato do Pedro Lino. O gato do Pedro Lino. É diferente. É bom ressaltar. O Pedro Lino é feio. É isso. E vem pela intermediária a equipe do Itabaiana. Já recupera a posse de bola, vem no contra-ataque ali com o Fabrício. Passa a linha aqui, divide o gramado, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Lance normal do jogo. Do pescoço pra baixo é canela, meu amigo. Recupera a equipe do Bugre, está jogando com o Isaac no círculo central. Ele avança, passa a linha aqui, divide o gramado. Vai na cavadinha. Que jogada sensacional. Encontrou o Emerson lá na frente. Ele segura a posse de bola, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça do Fabrício jogando pra linha de fundo. É escanteio para o Bugre. O Índio Campineiro tá na esquina de novo, Pedro Lino. Escanteio pro Guarani, belíssima chegada ali do Guarani. O zagueiro do Itabaiana tirou de cabeça ali meio estabanado. 15 minutos do segundo tempo. Segue a 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Quem vai pra cobrança ali, Daniel? É o Emerson e o... Cachoeira. Tem lá Emerson com a canhota e Guilherme Cachoeira com a direita. É cobrança de escanteio para o Bugre. Quem sabe nessa jogada o segundo gol da equipe campineira. Jogou na altura do primeiro pau, teve o desvio, ela vem sobrando na intermediária. Tá nos pés agora do William Farias, abrindo na ponta direita. João Paulo de primeira tocou para o Ebert. Jogada para dentro da grande área, a chance do gol do Bugre. A bola ainda tá viva, o desvio de cabeça, Jefferson! Jefferson faz seu nome no jogo. Impediu que seria o segundo gol do Bugre. Que jogada sensacional foi essa, Pedro Lino? A jogada começou com o Ebert, tava ali o Emerson, cabeceou e depois o Luca cabeceou. O Jefferson defendeu tranquilamente. 16 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa e tem Itabaiana no ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 16 minutos passados do segundo tempo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. Teve gente ali com a mão no tornozelo, hein, Pedro Lino? O Cal tá caído ali, pelo jeito o carro maca agora sim entrará no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores do Guarani conversando ali junto com o árbitro. Cal caído no gramado do Brincão. O Cal que fez o gol da equipe do Itabaiana aos 3 minutos do segundo tempo. Será que não vai dar mais pra ele, ô Marcundão? Tornozelo, ele tá acusando ali uma contusão no tornozelo, né? Vamos ver, é um bom jogador. O que acontece? Ele é bom jogador, mas ele tá tendo muito espaço, né? O Guarani passou a dar muito espaço pro Rodrigo, pro Cal, pro Everton Canela, que é um centroavante que não tá legal. Mas é interessante, você tem que tomar cuidado. Ô, Marcondão, então, e você tem o próprio Gustavo, que é o número 5 aí. Eu não sei se tu tava aqui na hora da substituição do Bugre. Não, eu tava falando com o Elcio. Saiu o Inayan e entrou o Isaac. Isso. Entrou no lugar do Inayan. Isso. Aí o que ele fez uma mudança, colocando o Emerson, colocando o Rafael como efetivamente lateral, abrindo a mão daqueles 3 zagueiros. Que ele faz uma linha de 3 zagueiros. A ideia dele é mais ou menos o quê? Ele não tendo os 3 zagueiros, que eu acho interessante, não muda nada. O problema todo é que o Guarani não está bem no jogo. Ele perdeu um pouquinho o espaço, ele perdeu um pouquinho o domínio do jogo, que tinha tranquilidade. Essa mudança não afeta em nada.
Nada, até achei que o Inayá foi bem no jogo. O problema não era ele, o lateral direito. Era a questão de cobertura nas costas dele, como também na cobertura do Emerson. Então o Emerson passou a ter problemas também com relação a isso. O time do Guarani está mal posicionado. E quando você está mal posicionado, você corre errado, você dá espaço para o adversário. Você percebeu o tapa que deu o João Paulo agora há pouco? Eu fico ligado nessas coisas. O Heber está numa fase tão boa que o João meteu uma bola para ele sem ver, na linha de fundo, com velocidade. O Herbert foi lá e buscou, até que tentou no cabeceio lá o Jonathan Costa. Então você percebe isso, que o time está mal posicionado, não escalado, mas sim mal posicionado. Aí então Roberto Marcondes, com a sua análise, olhar criterioso, atento em cada lance desse jogo, que por enquanto tá tudo igual. Um para o Bugre, um também para o Itabaiana. Daqui a pouco, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, trazendo as informações com o Pedro Lino. Por aqui a bola recomeça no campo defensivo da equipe bugrina. Jogada com o Rafael Donato. Ele toca para o Rafael. Rafael devolve para o Kaique França, que vem como goleiro linha. Já toca pelo lado esquerdo agora para o Jonathan Costa. Ele vai se aproximando do círculo central, toca de novo para o Rafael Donato. E ele já vira do lado direito, deixou com o Rafael. E ele tirou o Luca para fazer com que o Luca faça efetivamente um quarto homem, chegada de trás na equipe do Guarani. E deixando efetivamente na frente o Cachoeira e também o Robert. A ideia dele é mais ou menos essa. Herbert, melhor dizer isso. Herbert. Exatamente. Ele tirou o Luca estava aqui na frente, né? O pessoal está nos vendo. Ele passou o Luca para cá e enfiou mais um pouco. Ou seja, o Herbert está um pouco mais enfiado que o Cachoeira. Aí então, análise do comportamento tático da equipe do Guarani no jogo. São as mudanças aí do técnico Hélio Cizenando. Por aqui vem a equipe do Itabaiana, tenta fazer ligação lá na frente pro Everton Canela. Por baixo chega o Jonathan Costa jogando para lateral e arremesso em favor da equipe do Itabaiana. 20 minutos passados desse segundo tempo. Vai ter troca na equipe sergipana. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente as modificações. É arremesso lateral ou escanteio? Deu escanteio o árbitro do jogo, viu? Escanteio para a equipe do Itabaiana. Quem vai para a cobrança é o Rodrigo Alves. Mas antes a substituição. Vai sair o camisa 6 e entrar o 16 pelo lado da equipe do Itabaiana. Quem entra e quem sai aí, Pedro Lino? Tem só confirmar a substituição aqui, Daniel, já te passo. Tá saindo 6 o Tito e tá entrando o 16. O Carl fica então, sai o 6, Tito no Itabaiana e entra o camisa número 16, o Tarcísio. Sai Tito e entra Tarcísio no Itabaiana. Escanteio pro Itabaiana, Rodrigo Alves na bola. Ele quem vai, o camisa número 10, autorizou da altura do primeiro pau, subiu o desvio. A bola vem sobrando na intermediária. Cai no espécie de novo da equipe do Itabaiana, sai jogando de novo com o Rodrigo Alves. Ele dá um chutão para trás, vai recomeçar lá atrás com o goleiro Jefferson. Com a perna canhota, busca a ligação de novo para o campo de ataque, mas não tem ninguém, vai de goleiro para goleiro. Kaique França sai da grande área, sai no chutão todo desengonçado, jogando para lateral. Não quis saber de se complicar, é arremesso favorável para a equipe do Itabaiana. Segunda modificação do jogo, já tem gente com a boca estourada. Gustavo Cresce está com a boca sangrando aí, hein, Pedro Lino? Gustavo Cresce está com a boca sangrando, mas por enquanto continua no gramado, Daniel. 21 minutos do segundo tempo, segue 1-1. Bora dali para não tomar ali. Quase 22 minutos passados desse segundo tempo. Arremesso lateral vai ser feito pelo Tarcísio. Ele quer sangue novo da equipe do Itabaiana. Jogou com toda a sua força para dentro da grande área. Subiu o desvio. Afasta o perigo dali de cabeça o Jonathan Costa. A bola vem sobrando na intermediária. O Bugre tenta sair no contra-ataque agora com o Herbert, que foi pro chão. Tá marcada a falta e mais um cartão amarelo no jogo. Vai sair mais um cartão amarelo no jogo por essa entrada desnecessária no camisa 11 da equipe do Bugre. Vai sair pro Gustavo Sintra aí, Pedro Lino. Isso mesmo, cartão amarelo pro Gustavo Sintra do Itabaiana. É o primeiro cartão amarelo do time sergipano. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 22 minutos do segundo tempo até aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está sim. Bugre 1, Tremendão também 1, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo. No Brasileirão, o Curitiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Fluminense virou contra o Santos 3-2. E pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo.
A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui a equipe do Itabaiana tenta sair jogando no campo defensivo. Sai no chutão com o Betão, com a perna canhota. Buscava a tentativa um pouco mais à frente ali com o Tarcísio. A bola saiu para a lateral, reposição para a equipe do Bugre. João Paulo tentou jogar um pouco mais à frente, melhor para a equipe do Itabaiana, que fez o chutão por ali com o Betão. Tentativa de ligação para o Everton Canela. Na dividida chegou o Jonathan Costa jogando para lateral e arremesso em favor da equipe do Itabaiana. Jogada errada, recupera a equipe do Bugre. Vem com ele, Jonathan Costa. Ninguém se aproxima, ele vai levando. Passa a linha que divide o gramado, já no campo de ataque. Já toca um pouco mais à frente pelo lado direito para o Herbert. Ele que foi o homem-gol da equipe do Guarani ao 1 minuto do segundo tempo. Devolução de novo agora para o João Paulo. Toca um pouco mais atrás de novo para o Rafael. Recomeça a jogada lá no círculo central com o Rafael Donato. Virando pelo lado esquerdo agora nos pés do Rafael, já encontra o Isaac lá pelo lado esquerdo, chega nos pés do Luca, na ofensiva pelo lado canhoto, ele vem pro mano a mano, tem 2 na marcação, tocou mais pra frente, encontrou o Isaac avançando dentro da grande área, mas a bola escapou e ficou fácil pro goleiro Jefferson fazer a defesa. Público e renda no Brinco de Ouro, Pedro Nino. Público total 5.698 para uma renda de R$115.800. E enquanto você informava, saiu mais um cartão amarelo do jogo. O terceiro da partida, o segundo do Bugre. O Rafael, camisa 3, foi o premiado, hein, Pedro Nino? Isso mesmo, Daniel. Camisa 3 do Guarani, Rafael, está amarelado. Aí então, terceiro cartão amarelo do jogo, segundo da equipe do Bugre. 25 minutos já passados desse segundo tempo. Vai ser falta favorável à equipe do Itabaiana, já cobrada pelo Lígia. Tentou fazer ligação, buscava o Fabrício pelo lado direito, melhor para a equipe do Bugre, que já recupera e sai jogando no contra-ataque. Tá nos pés do Guilherme Cachoeira, tá na ofensiva, é um bom momento da equipe do Bugre. Tocou por dentro pro Luca, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, lance normal. Vem a equipe do Itabaiana no contra-ataque. Trouxe para a intermediária, já toca por camisa de 16 o Tarcísio. Sangue novo do técnico Gilson Kleina. Avança a equipe do Bugre, recupera a posse de bola, tenta sair jogando pela intermediária. A ligação era para o Rafael, não deu certo para ele. A equipe do Itabaiana tá no ataque, mas tem 3 na marcação, ficou fácil para a equipe do Bugre recuperar a posse de bola, mas o árbitro está pedindo para voltar o lance. Não, segue normal, meu amigo. Vem com o João Paulo, ataque pelo lado direito, a tentativa era para o Herbert, mas chegou antes o camisa 14, o Gustavo Sintra, jogando para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Vai vir troca por atacado. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente as modificações da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vai sair por lá o camisa 21 da equipe bugrina. Substituição. Diga lá, Pedro Lino. No Guarani saiu o camisa número 21, Guilherme Cachoeira. E entre o camisa número 22, Mirandinha. Também saiu o 9, Luca. E entre o 17, Dentinho. Então no Guarani sai Guilherme Cachoeira e Luca. Entram Mirandinha e também Dentinho. Mirandinha tá com qual, hein, Pedro Lino? 22, o Dentinho com a 17. Tá aí então as modificações do técnico Hélio Cizenano. O que espera o árbitro com essas modificações aí, o Marcondão? O árbitro espera que os jogadores sejam disciplinados. Já o técnico Hélio e nós esperamos que os jogadores tenham extremamente eficiência. O Cachoeira saiu porque correu muito com cãibras. Ele saiu puxando a perna. Já o Luca, ele saiu porque não jogou nada. Eu espero que os dois atletas são rápidos, o Dentinho e também o Mirandinha, faça com que a equipe tenha uma outra dinâmica no jogo. Aí a análise do Roberto Marcondes. 27 minutos do segundo tempo. Segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Bugre, um também para o Tremendão, a equipe do Itabaiana, a equipe sergipana. Não é mais regra o lance da obrigatoriedade do tempo da água, o tempo técnico aos 23,5? Não é regra isso? Acho que foi na Copa no... Não é regra? Não é regra? Então, o árbitro não deu pro segundo tempo. Geralmente é pelos 30 minutos. Ele não, deu no primeiro tempo 23 24, e pouco, né? 23 e pouco, ele não deu até agora. Vamos aguardar. Ver se vai ter de fato nessa regra essa parada. isso. É regra já? Tem que parar. Vamos aguardar. Por aqui vem de novo o Bugre.
Tá trabalhando no campo de ataque agora com o Dentinho, camisa 17, primeira movimentação dele no jogo. Avança, passa por cima de todo mundo, jogou pra dentro da grande área, chegou o desvio por baixo do Gustavo Sintra. Sai no chutão com a perna canhota, busca a ofensiva, melhor para a equipe do Bugre. O desvio de cabeça foi do Rafael Donato. Já nos pés agora do Jonathan Costa. Tá na linha que divide o gramado a equipe bugrina, já toca um pouco mais à frente pro William Farias. Tá no círculo central, mas já tá na parte ofensiva. Trouxe por dentro, chega nos pés agora do Emerson. Pela intermediária, João Paulo, ele tem a chance, abriu espaço, foi puxado, tá no chão e tá marcada a falta. Falta favorável pro João Paulo da equipe bugrina. E o João Paulo reclama demais porque deveria sair um cartão aí, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Falta em cima do João Paulo. O árbitro não deu amarelo. O João Paulo bravo vai cobrar a falta. 29 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Cartão amarelo e seria bem aplicado aí, hein, o Marcondes? O João Paulo nem deveria pedir o cartão. O árbitro tinha que ter o bom senso e aplicar a regra. Porra, claríssimo. Fraco. Mais fraco que minha sopa. 29 minutos do segundo tempo. Vamos para a cobrança de falta da equipe bugrina. Quem sabe nesse lance de bola parada, o segundo gol do Guarani. Jogadores vão fazendo a barreira, tem 4 homens na barreira, próximo à meia-lua da grande área. O goleiro Jefferson está preocupado, fazendo a proteção do lado esquerdo do seu gol. Tem 4 homens na barreira. O restante da equipe dos jogadores estão tudo na meia-lua da grande área, vai todo mundo correr para a meta. Tem na cobrança ali com a perna canhota o Emerson e tem o João Paulo com a 10, que é a forte dele à direita. Autorizou o árbitro, vai João Paulo, passou por cima dela, deixou pro Isaac, arriscou de longe. Bateu na zaga e voltou. De novo nos pés agora do camisa número 4, Jonathan Costa. Sai trabalhando no campo de ataque. Deixou por dentro. A tentativa era para o Herbert. A bola vem sobrando para dentro da grande área. Ficou fácil para o goleiro Jefferson fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista. Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa, porque tem jogador pedindo atendimento aí, hein, Pedro Lino? O jogador do Itabaiana caído com a mão no rosto ali, Daniel. Jogadores do Guarani se estranham com os jogadores do Itabaiana. 30 minutos do segundo tempo, segue 1-1, tá lá o Mirandinha, também tá lá o Everton Canela. Todos conversando, pelo jeito é o Carl de novo ali, né? Me parece que é ele sim. Acabou o gás dos caras, meu. Cansaço, pô. Bateu. E outra coisa, refrigerante de 2,5 litros, chegou na metade, acaba o gás. A impressão que me dá é que o time do Itabaiana vai fazer isso aí até o final do jogo. Que pros caras, meu, que não ganharam ainda vantagem, no campeonato, né? vai dar uma renovada no ar o Gilson Kleina, né? Vai mexer no time. Não vai dar mais por causa, viu? Vai entrar o 21 no lugar dele. Então, para o Itabaiana, o resultado de empate é fantástico. Ah, mas não ganhou no campeonato, mas empatou 2 fora de casa. Entendeu como é que é o negócio? Sim. Começa a ficar legal uma campanha ruim dos caras. Vai sair também o Isaac. Não, é o 2 do Itabaiana. São duas alterações do Itabaiana. Do Itabaiana, Daniel, saiu o camisa número 2, Isaac, e entra o 18, Elimar. E também Elimar. E saiu o camisa número 8, Carl, e entra o camisa número 21, Caio Felipe. Então no Itabaiana sai Isaac e Carl, entram o camisa número 18, Elimar, e também Caio Felipe. Ainda pode mexer quantas vezes aí o Gilson Kleina? Tem mais 2 substituições, deve ter uma parada. E vai sair mais um cartão aí, viu? Agora ele dá o cartão pro Fabrício. Se ele tivesse dado o cartão pro Fabrício no lance que ele fez a falta, era expulsão. Que bobagem fez a arbitragem. Verdade. Saiu então o 4º cartão amarelo do jogo, o 2º da equipe do Itabaiana. Fabrício, camisa 7, recebe o seu cartão amarelo, que já deveria ser o 2º, né? Diga-se de passagem. 31 minutos passados desse segundo tempo. Vem de novo a equipe bugrina. Valorizando a posse de bola no ataque com o Rafael. Devolução, chega nos pés agora do Dentinho, na profundidade. Ele segura essa bola, toca um pouco mais atrás de novo pro Rafael. Rafael pro João Paulo. Trouxe por dentro de novo, tem 2 na marcação, fica difícil para ele sair com essa jogada. Encontrou desmarcado o Rafael Donato um pouco mais atrás. Vira essa bola pro Jonathan Costa lá pelo lado esquerdo, próximo ao círculo central. Pela intermediária por dentro aparece o William Farias. Devolução de novo pro Jonathan, quase uma bobeada da equipe do Bugre. Perderia a posse de bola. Vem jogando agora com o João Paulo pelo lado direito. Avança, trouxe por dentro, a tentativa era para o Herbert. Não deu certo. Sai jogando por dentro agora a equipe do Bugre. Virando pelo lado canhoto, dividida de cabeça. Afastando o perigo, vai saindo para lateral. Arremesso em favor da equipe do Bugre. 32 minutos, quase 33 desse segundo tempo. Bola já em jogo. O William Farias vem buscar essa bola no campo de ataque pelo lado canhoto.
Toque para ele, devolução um pouco mais atrás para o Rafael Donato. No círculo central, vira para o lado direito do Rafael. De novo com o João Paulo. Rafael de novo retoma a posse de bola. Passa por um, passa por dois, caiu no chão, pediu a falta e tá marcada a falta. E agora um show de amarelo. Mais um cartão amarelo para quem foi dessa vez, Pedro Lino. Amarelo por camisa número 5 do Itabaiano, Gustavo Cresce. Esse bicho não cresce, né, cara? Só um detalhe, Diga. Daniel, o seguinte, o Guarani não faz um bom jogo, mas da maneira que está o cenário, o Itabaiana, ele abriu mão do jogo e vai ficar só na defesa. É ataque contra defesa. E quando você tem ataque contra defesa, quem está atacando está mais perto do gol do adversário. O Guarani pode, portanto, aí marcar um gol a qualquer momento, mesmo não jogando bem, pode ganhar a partida. 33 minutos passados desse segundo tempo. Vamos para a cobrança favorável à equipe do Bugre. Pode sair o segundo gol da equipe do Guarani. João Paulo jogou para dentro da grande área. Passou por cima de todo mundo, vai direto para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Itabaiana. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 34 minutos do segundo tempo até aqui. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. Bugre tem um. Tremendão também tem um, Pedro Lino. Placar Futebol Interior do Rivalo pelo Brasileirão da Série B. O Londrina empatou em 0-0 com o Ceará. Pela Série D, o Joinville venceu o Cianorte por 2-1. E pela Série B, o Goiás vai empatando com o Cuiabá em 0-0. Placar Futebol Interior do Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte deste movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Só um detalhe com relação à questão da Futebol é aqui. O Carlos Corsado me passa aqui a informação que era obrigatória. Essa regra foi válida até o fim da estação verão. Agora não é mais obrigatória, é facultativo, ou seja, define a arbitragem. Temperaturas acima de 28 graus. A obrigatoriedade agora só vale para jogos das 10 da manhã e 2 horas da tarde. Valeu, Carlão. Aí então, corrigida a informação. 35 minutos passados já por aqui. A equipe do Bugre já tem o domínio da posse de bola. Passa para o campo ofensivo. Quem vem na marcação por ali é o Tarcísio da equipe do Itabaiana. A bola vem de novo no campo defensivo. Está nos pés agora do Rafael Donato. Passa a linha aqui de vídeo gramado já nos pés do Rafael. Está no campo ofensivo a equipe do Bugre. 35 minutos passados desse segundo tempo. Chega nos pés do João Paulo. Foi recebendo a falta. Mais uma falta em cima do João Paulo. João Paulo, meu amigo, pode sair até com uma perna a menos aí, hein, Pedro Lino, no jogo de hoje. Mais uma falta do João Paulo, Daniel. João Paulo e Daniel. Falta perigosa para o Guarani. 36 minutos do segundo tempo. 1-1, é ele mesmo, João Paulo na bola. Bora dali para não tomar ali 36 minutos desse segundo tempo. É chance para a equipe do Bugre. Pode virar esse jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que estava vencendo no placar de 1-0 e ao feito do gol do Herbert a 1 minuto da segunda etapa. Tem a chance de virar no Brinco de Ouro da Princesa. Deixou a bola pro Emerson com a perna canhota, jogou para dentro, desvio de cabeça do Rodrigo Alves. Joga para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Bugre. Tá na esquina o Índio Campineiro, Pedro Lino. Tá na esquina ali, Daniel, mas pelo jeito o juiz deu falta. Tava lá o Rafael Donato e o zagueiro do Itabaiana. O zagueiro do Itabaiana tá com a mão na cabeça reclamando. Segue 1-1, vamos ver se o juiz deu falta ou se deu pênalti pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 37 minutos passados desse segundo tempo. O jogo está parado no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos aguardar o árbitro da partida, o Júlio César Pifleger. Deu escanteio, autorizou, jogou pra dentro, desvio. A bola ainda tá viva, chegou no espaço do Dentinho lá pelo lado esquerdo. Toca um pouco mais recuado, joga um pouco mais atrás ali pro camisa meia dúzia o Emerson. Vai recomeçar essa bola lá no campo defensivo. Vira pelo lado direito, já no campo de ataque a equipe bugrina com o João Paulo. Em cima dele a marcação implacável do Caio Felipe. Joga um pouco mais recuado, de novo pra ele, o camisa número 8, William Farias. Avança pelo lado esquerdo, é a movimentação da equipe bugrina. Chega nos pés agora no campo ofensivo, o camisa número meia dúzia o Emerson. É ele quem domina, toca pro seu
companheiro de equipe, o camisa número 18, o Isaac, trazendo a movimentação. Tem a chance, jogou pra dentro da grande área. Vai vir um desvio de cabeça nas mãos do goleiro Jefferson. O Bugre tá chegando, o segundo gol tá amadurecendo, Pedro Lino. O segundo gol tá amadurecendo, só que o goleiro Jefferson esperto fez a defesa. 38 minutos, segue 0-0. É 1-1. Pô, só uma perguntinha, o Mirandinha entrou? Entrou. Ah, tá. Pela placa ele entrou. Ah, entendi. O Dentinho entrou bem, mas o Mirandinha não vi no jogo. Também tá meio apagado. Ah, mas ele substituiu quem? O Luca? Saiu o Luca. Então foi no patamar do Luca. Por isso que ele, tá no pra mesmo não deixar nível. o Luca irritado, magoado, ele tá no mesmo patamar do Luca. Agora entendi o lance do Mirandinha. Entendeu, mano? Entendi agora. Agora, sem criticar. 38 minutos passados desse segundo tempo. Kaique França sai como goleiro linha no chutão com a perna canhota. Já chega nos pés do William Farias. Devolução na ofensiva, é a chance da equipe do Bugre. Vem trabalhando pelo lado esquerdo. Vem de novo com ele. É o Herbert. Jogou pra dentro. A bola vem sobrando, passando por cima de todo mundo. Caindo pelo lado direito agora nos pés do João Paulo. Ele quem vem pro mano a mano. Pede aproximação. Ninguém chega, ele vai levando. Tentou jogar na frente pro Mirandinha. A bola foi forte demais, não deu pra ele. Ficou fácil pro Jefferson fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Reta final do jogo, 39 minutos, tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Um para o Bugre, gol do Herbert ao primeiro minuto do segundo tempo. Um também para a equipe do Itabaiana, gol marcado pelo Carl aos 3 minutos da segunda etapa. Cujo que já foi substituído no jogo. Vem de novo a equipe do Bugre, trabalhando no campo de ataque pelo lado direito agora com o Rafael. Trouxe na intermediária, e a chance do Herbert. Perdeu o domínio da bola. Ela vem sobrando pela intermediária, nos pés agora da equipe do Itabaiana. Sai jogando por ali com o Caio Felipe. Ele joga na ofensiva. Tentativa de ligação é pro Everton Canela. Não deu certo para ele. Melhor para o Rafael Donato, que já recua essa bola pro Kaique França, que está jogando com a perna canhota. Tá no campo defensivo a equipe bugrina. Daqui a pouquinho ele, o astro do jogo, o queridinho do Roberto Marconde. Diego Torres vai estar em campo no Brinco de Ouro da Princesa. Vem trabalhando por aqui a equipe do Bugre agora pela intermediária com o João Paulo. Abrindo pelo lado direito agora nos pés do Rafael. De novo pro João Paulo. Marcação implacável. Tem 2 em cima dele. Fica difícil. Não tem outra opção senão devolver pro Rafael. Joga um pouco mais à frente. Chega nos pés do Mirandinha. Vem pro mano a mano. Toca a devolução de novo pro Rafael. De novo pro João Paulo. Recua essa bola. Próximo ao círculo central. Já deixa com ele o Rafael Donato. Virando pelo lado esquerdo. Vem chegando nos pés agora do Jonathan Costa. Imprime velocidade no campo ofensivo. Marcação em cima dele. É do camisa 18, Elimar. Na tentativa de ligação pra frente, a bola foi forte demais, vai direto pra linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Itabaiana. Alô, torcedor! Bugrino, tricolor e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Passados 40 minutos do segundo tempo até aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Brinco de Ouro. Está assim, o Bugre tem um, o Tremendão também tem um, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo. Pela Série B, o Goiás vai empatando com o Cuiabá em 0-0. Pela Série D, o Manaus vai empatando com o Manauara em 0-0. E também pela Série D, o Nacional do Amazonas vai perdendo para o Gás por 2-0. Placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Teve troca por atacado. Quem entra e quem sai, Pedro Lino. Substituição no Guarani. Saiu camisa 10, João Paulo. E entra o 20, Diego Torres. Saiu 10, João Paulo. E entra o 20, Diego Torres no Guarani. No Itabaiana, saiu 5, Gustavo Cresce. E entra o 15, Ricardo Cerqueira. E também saiu 9, Everton Canela. E entra o 19, Luan Silva. No Itabaiana, saiu 5, Gustavo Cresce. E também saiu 9, Everton Canela. Entram 15, Ricardo Cerqueira. E também o 19, Luan Silva. Luan Silva, é isso? Isso. Luan Silva e Ricardo Cerqueira ou Cerqueira? Cerqueira. Cerqueira. Aí então as modificações do técnico Gilson Kleina, que não pode mudar mais, né, Pedro Lino? E o Hélio Cizenano, ainda muda?
O Hélio Cisanã tem mais uma mudança. Aí então, 42 minutos passados desse segundo tempo. Vem a equipe do Bugre, vem pra cima com a corda toda, com a velocidade máxima. Atacando pelo lado esquerdo, chega nos pés ali do camisa número 3, o Rafael. Perdeu o domínio da bola. Vem a equipe do Itabaiana, é a vez deles de vir agora no contra-ataque. Avançando pela intermediária, chega nos pés agora do Luan. Ele arrisca de longe. Futebol interior. Tiro de meta para a equipe do Bugre. Segue Guarani 1, Itabaiana 1. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Por aqui, bola em jogo. A equipe do Guarani está no campo de ataque pelo lado esquerdo. Roubada de bola na categoria da equipe do Itabaiana. Vem em velocidade agora com o Fabrício. Já avança no campo ofensivo. Vem pro mano a mano. Tem 3 na marcação. Chega por baixo ali o camisa número 4, Jonathan Costa. Recuperando na categoria para a equipe do Bugre. Recua pro goleiro Kaique França, que sai jogando pela intermediária. Se tu me chamou, falhou aqui. Só falar, meio que falar em cima do que o Marcondão falou. O Itabaiana abdicou do jogo, o Guarani tá caindo na pilha, né? É isso aí, exatamente. Essa é a leitura exata que o Pedrinho teve. O Itabaiana, ele abriu mão, vai tentar alguma coisa de contra-ataque que entrou agora. Tá com um gás renovado. E o Guarani não entrou na pilha e não tá se encontrando no jogo. É isso. 44 minutos, reta final, último minuto regulamentar do jogo. No brinco de ouro da princesa, é o Guarani fazendo pressão em cima da equipe do Itabaiana. Bola já em jogo pela intermediária, chega nos pés do William Farias, virando pelo lado esquerdo, vem passando por dentro agora da tentativa de ligação, chega nos pés do Emerson pelo lado esquerdo, jogada para dentro da grande área, a tentativa é para o Herbert, sai goleiro Jefferson e faz a defesa, mas a bola ainda tá viva, tá dentro da grande área, a zaga do Itabaiana tenta sair jogando agora com o Rodrigo Alves, na marcação em cima dele o Diego Torres, roubada de bola, mas o árbitro disse que não está valendo nada, falta marcada, o jogo está parado, Pedro Lino. Falta marcada, falta pro Itabaiana. 44 minutos do segundo tempo, segue 1-1. E pelo jeito terminará empate esse jogo, hein, Daniel? Hoje ele chegou tarde, mas chegou comentando. Marcelo Borges, o maior torcedor da Chapecoense. Te viu, a Chapecoense tá numa draga aqui. Ele falou aqui, boa noite, melhor equipe de transmissão. Pedro Lino, Daniel. Ontem o Botafogo, 4, Chape 1. Em 20 minutos. Chateado com a minha Chape. É ele desabafando. E pra você que vai chegando. Grande abraço, Marcelo. Tamo junto e o árbitro deu mais 5, vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. Aí então, mais 5 minutos de acréscimo. Justo na tua opinião, Marcondes? Ele deveria terminar com 45. Tá ruim o jogo, né? Eu achei até que o Guarani jogando mais em cima do Itabaiana poderia ter uma melhor sorte no jogo, mas foi muito incompetente. Jogo muito abaixo da expectativa. Muito, muito ruim foi a equipe do Guarani. Jogou 3 jogadores do Guarani que tiveram uma situação um pouco razoável. Agora ele bota o menino pra jogar, pô. Pera aí, né? Tipo assim, Pedrinho, vai lá e resolve a parada, velho. Tipo o menino isso. agora é brincadeira. De repente, a estrela do moleque pode resolver a parada. Substituição no Guarani, sai o Herbert com a 11, entre o 19 Kevin. Kevin, tá em campo o garoto da base, o camisa 19, Kevin pra jogar 5 minutos. Então a gente não errou na escala, né? Primeiro era o Mirandinha, segundo o Dentinho e a terceira opção era o Kevin. Então aconteceu exatamente isso. 46 minutos já passados, vamos até os 50, disse o árbitro do jogo. Por aqui é ataque do Itabaiana, tá no campo ofensivo. Tentou fazer a reposição de bola, mas o árbitro tá dando agora reversão. Nossa, o cara que faz reversão, ele teria que ser multado. É horrível, pelo salário cara, o ano horrível. inteiro, pô. Não, profissional não dá pra dar reversão, né? Tá de brincadeira, amigo. pô. Não dá, cara. Não dá, não tem como. 46 minutos, vamos chegando aos 47 desse segundo tempo. Reta final no brinco de ouro da princesa. 1 para o Guarani, 1 também para o Itabaiana. Jogo eletrizante, que momento o Guarani vai vivendo. Posição na tabela, o Pedro Lino, daqui a pouco confirma pra gente, com esse resultado até aqui, a posição de momento da equipe do Guarani. Bola já em jogo, tá no campo de defesa, a equipe do Bugre tá totalmente acuada nessa reta final. Não tá conseguindo acertar um passe de contra-ataque. O árbitro marcou falta agora da equipe do Itabaiana. Daniel, vai repor a bola em jogo. Diga, Pedro Lino. Neste momento, na classificação da Série C, o Guarani subiu para a 5ª colocação com 5 pontos ganhos. E o Itabaiana é o 17º com 1 ponto conquistado. Meu amigo, é a situação do Itabaiana. O Itabaiana que não ganha há 5 jogos, meu amigo. Pelo Campeonato Brasileiro, os 2 primeiros foi de derrota. Vai conseguindo, arrancando um empate, um pontinho fora de casa, diante do Guarani.
Por aqui o Diego Torres, está no ataque com o William Farias. Devolução para ele pela intermediária. Tenta abrir de longe, demorou demais para fazer esse chute. Bateu no Betão e voltou. Tá na intermediária, de novo no campo de ataque a equipe do Bugre. Agora com o Rafael, ele segura essa bola. Pede alguém desmarcado, jogou para dentro da grande área. Chegou o corte todo desengonçado, voltou nos pés do Dentinho. Pode arriscar de longe o Dentinho! Futebol interior. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. No bate-rebate, a bola sobrou pro Dentinho, ele de fora da área chutou. A bola foi longe do gol do goleiro Jefferson. É apenas tiro de meta pro Itabaiana. 48 minutos do segundo tempo. Segue um Guarani, um Itabaiana. É tiro de meta pro Jefferson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 48 minutos passados do segundo tempo. Faltam 2 minutos para terminar no Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Gilson Kleina que entrou com a corda no pescoço, meu amigo. Pode respirar, será? Pode respirar? Será? Hein, Pedro Lino? Será, Roberto Marcondes? Gilson Kleina, mais conhecido como Fred Flintstone. Não. Hoje foi um resultado legal para ele. Monstro no jogo. Foi um resultado. E ainda está sendo. Tem jogo ainda, tem 1 minuto e meio. Bora ver. Entramos no último minuto do jogo. Diego Torres é quem domina no campo de ataque pela equipe bugrina. Marcação em cima dele era do Rodrigo Alves, não conseguiu, ele preferiu tocar para o Jonathan Costa. Com a perna direita, jogou para dentro da grande área, chegou na dividida, no bate-rebate a zaga da equipe do Itabaiana. A bola ainda tá viva, chega de novo a equipe bugrina, tá no campo de ataque, fazendo a pressão, de novo com ele, Jonathan Costa, fez o desvio de cabeça, o William Farias tentou roubar a posse de bola, não deu certo, melhor para a equipe do Itabaiana. Vem no contra-ataque com o Fabrício, o William Farias vai pro mano a mano, tenta roubar essa bola, não consegue. Ela sobra de novo pro Rodrigo Alves, no campo de ataque pelo lado esquerdo, o Rafael vai para cima dele, chega com falta. Com falta, não dá, com falta não pode. O árbitro deu falta no lance ou marcou um lateral para a equipe do Itabaiana, Pedro Lino? Falta pro Itabaiana, Daniel, falta perigosa. 50 minutos do segundo tempo. Segue 1-1, é falta perigosa pro Rodrigo Alves cobrar. Esse que pode ser o último lance do jogo. Esse lance que pode definir o resultado da partida. Chegamos aos 50 minutos da segunda etapa. Goleiro Kaique França está preocupado. Apenas um homem na barreira, Dentinho. Próximo à ponta da grande área do lado direito. Jogadores agrupados dentro da meia-lua da grande área. Vai correr todo mundo para a meta do goleiro Kaique França. Tá preocupado, é lance perigoso para a equipe do Itabaiana no Brinco de Ouro da Princesa. Rodrigo Alves jogou para dentro, desvio de cabeça. O lance da Tá Viva, a bola sobrou nas mãos do Kaique França. E não há tempo para mais nada. Fim de papo no Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Guarani, Herbert. 1 para o Itabaiana, Carl. Deixa tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. E o show de apresentação é todo teu, Roberto Marcondes. Valeu, Daniel Farias. São 6h29 da tarde, comecinho de domingo. Termina agora Brinco de Ouro, terceira rodada, Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani 1, Itabaiana do Sergipe também 1, time que ainda não tinha conquistado nenhum ponto do campeonato. Gilson Kleina belisca, portanto, o Guarani dentro do Brincão, 1 ponto, leva para casa, e um jogo muito ruim, abaixo de todas as expectativas, mas iremos comentar sobre isso ainda nesse pós-jogo aqui pela Rádio Futebol Interior. Vamos aqui com o destaque do repórter Pedro Lino. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, os jogadores do Guarani e do Itabaiana vão saindo, empate bom pro Itabaiana do técnico Gilson Kleina, empate péssimo pro Guarani do Hélio Cizenando. Guarani que vinha de uma vitória contra o Volta Redonda, começou bem a partida, mas se envolveu na retranca do técnico Gilson Kleina. As duas equipes saem com 1 ponto. Vamos ver se algum dos jogadores vão falar aqui no microfone do Futebol Interior. Empate comemoradíssimo pela equipe do Itabaiana, viu, Marcondão? Imagino. Agora, um detalhe, né? Se o time do Itabaiana tivesse um pouquinho mais de qualidade, nesse último lance, eu não lembro quem foi o atleta que entrou, mas ele teve assim, uma chance clara na frente do Kaique França para desempatar o jogo. Pedro Lino. O jogador do Guarani, falando aqui no portal Futebol Interior. Cara, a gente tentou de todas as formas ali, eles vêm com linha de 5. A gente sabia que ia ser um jogo difícil por dentro ali, a gente tentou o máximo jogar pelo lado.
trabalhar, não tem o que fazer. Semana que vem, segunda-feira, tem um jogo importante também, não é lamentar. Agora é buscar esses 3 pontos lá fora, lá em Araraquara. E trabalhar. A gente fez um grande jogo, a gente fez um volume muito grande, mas infelizmente a bola não quis entrar e cabeça boa agora pra gente descansar e focar no próximo adversário. Tem alguma coisa a falar no fim do jogo? Não, atleta de futebol é assim mesmo, vai ter vaia. Infelizmente a gente vai agradar todo mundo. Agradeço a torcida que veio. Cabeça erguida, atleta profissional é isso, tem que manter sempre o foco, errar vai de novo e sempre cabeça erguida. Aí Jonathan Costa falando no microfone aqui do Futebol Interior, Marcondão. Ele tá certo, né? Mas é evidentemente que o time provoca esse tipo de reação no torcedor. Quando você recebe crítica, vaias, é porque certamente teve problemas, que você não fez um bom jogo. E o Guarani hoje não fez um bom jogo. Pois vamos ouvir o Carl, autor do gol do Itabaiana? A gente precisava pontuar, né? A gente precisava dessa vitória. Desse empate, melhor dizendo. Né? Para nós é muito importante que a gente venha de 2 derrotas, mesmo produzindo mais que os adversários, tanto contra o Santa Cruz quanto contra o Ipiranga. A gente fez bons jogos, mas não conseguiu fazer pontos, né? Hoje a gente enfrentou um grande adversário e esse ponto aí foi de bastante valia pra gente. Você tem comunicação com a torcida, eu falei, você foi nosso Sport Hero, então o torcedor te elegeu como melhor em campo. Queria que você falasse agora do seu desempenho, o que representa pra você essa partida e ter sido também eleito o melhor do jogo. Primeiro agradecer a todo mundo que votou, né? Agradecer o carinho do torcedor que tem comigo. Já é minha segunda temporada aqui no Itabaiana, é um clube que eu gosto bastante. As coisas não estavam acontecendo como a gente queria, né? A gente não conseguiu fazer um primeiro semestre bom, mas agradecer o apoio de todo mundo. Acredito que hoje a gente fez um grande jogo coletivo, não só individualmente. Então isso é o que mais importa no momento. Aí o Carl falando aqui no microfone do Futebol Interior, Marcondão. Aquele que fez o gol, número 8 da equipe Itabaiana, final de jogo no Brinco de Ouro. Guarani 1, Itabaiana também 1. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação nesse momento da classificação, que tem alguns jogos também para acontecer na Série C, ou todos já foram encerrados, hein, Pedrinho? Não, Marcondão, na Série C agora, a classificação de momento, o Amazonas é o líder com 9 pontos, Ipiranga na segunda colocação com 7, em terceiro, Botafogo da Paraíba, que vai empatando com o Figueirense 0-0 com 7 pontos também, em quarto, Maringá com 6, em quinto, o Guaranico também com 5 pontos. Em sexto, o Paysandu com 5. Em sétimo, o Barro com 4. E fechando a zona de 8 classificados, o Brusque com 4 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, em 19º, a Ferroviária com nenhum ponto conquistado. E em 20º, o Anápolis também com nenhum ponto conquistado. Na Série C, Marcondão, jogos que ainda tem para rolar. O Guarani empatou hoje com o Itabaiana em 1-1, né? Na Série C, o Botafogo da Paraíba vai empatando com o Figueirense em 0-0. Amanhã teremos Floresta e Ferroviária às 8 horas da noite. E também às 8 horas teremos Maringá e Brusque. Muito bem, daqui a pouquinho o Pedro Lino volta com mais informações aqui no nosso pós-jogo, destacando aqui pela Rádio Futebol Interior o empate do Guarani em casa com gostíssimo de derrota. Tinha tudo para ganhar o jogo, teve volume. Eu concordo com o Jonathan, teve volume, mas um volume que às vezes não dava muito resultado. O último passe teve problemas, desde o princípio do jogo foi assim. Sorte do Guarani que pegou um time frágil também, não tinha uma qualidade na hora do arremate, porque se tem, evidentemente, que teria problemas o goleiro Kaique França, mas em linhas gerais, um resultado ruim para a equipe que estava no embalo desta Série C do Campeonato Brasileiro. Voltaremos, portanto, daqui a pouquinho para falar mais desse empate de Guarani 1 e Itabaiana também 1 com o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você vai concorrer toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. Cinetax e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo e você vai ter um atendimento maravilhoso ali na Barão de Itapura. E Restaurante do Dadá, diz que entrega pelo telefone 19997883821. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano, 19 25 14 11 71. Vamos ao intervalo de jogo, voltamos já mais sobre esse Guarani 1, Itabaiana também 1. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia?
Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. É o nosso fim de jogo, agora são 6 horas e 39 minutos. Fim de jogo aqui pela Rádio Futebol Interior, destacando o jogo do Guarani, que terminou agora há pouco no Brincão. O pessoal está saindo ainda do estádio, mas com gosto amargo. O empate com Itabaiana por 1-1. Não perdeu, mantém-se na invencibilidade do campeonato, mas jogando em casa contra uma equipe que não tinha vencido nenhum jogo, nenhum ponto. Esse é o primeiro ponto. O Guarani chegou ao 5º ponto do campeonato. E o time de Sergipe, comandado por Gilson Kleina, conseguiu hoje o primeiro ponto. Certamente a expectativa era da vitória e teve condições, inclusive, da vitória. Vamos aqui com as notas do jogo e aguardando a presença da entrevista coletiva do técnico Bugrino. Vamos para notas do jogo, 6h39, notas do jogo de Guarani 1, Itabaiana também 1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Pedro Lino, você vai com a nota, eu vou com a atuação de cada jogador, o desenvolvimento de cada atleta e vamos pro jogo. Vambora. Kaique França. Normal, do Guarani. perdão. Pra mim, nota 6, Marcondão. 6, pra mim foi absolutamente normal, Kaique França. Ele fez uma belíssima defesa ali, evitou um gol do Itabaiana, nota 6. Normal. E Nayan, nota 5, abaixo do que ele vinha mostrando nos jogos do Guarani. Nota 5 para Inayan. Apoiou de forma equivocada e deixou muito buraco, mas aí o buraco que ele deixou nas costas dele não era culpa dele, sim, de uma performance da defesa, mas eu também vou com a nota 5. Rafael, nota 4. Deixou muito a desejar. O Itabaiana, com o Everton Canela, venceu algumas bolas de cabeça. Nota 4 para Rafael. E perdeu todas as bolas por cima, né? Foi um caos aí, a defesa bugrina no Rafael, nota 4. Jonathan Costa também nota 4, Marcondão. Também entendo que
que é uma figura muito assim, escapa um pouquinho da defesa, vai pro ataque, mas hoje realmente não deixou uma impressão positiva no jogo. Emerson, nota 5. O lateral ele procurou até dar um apoio, mas também muito ruim na marcação, né? Ele não foi atento com relação a algumas jogadas que foram nas costas dele em bola parada ou linha de fundo. Tanto é que o gol de Itabaiana foi nas costas dele. Ele deveria ter, pela própria experiência, procurar um pouco mais o atleta, procurar o jogador com a mão, né? Onde está o jogador? Coloca a mão na camisa do jogador, procure ele para justamente evitar problemas. E ele não fez isso e, portanto, aconteceu nas costas dele o gol de Itabaiana. Rafael Donato, nota 5 também. É capitão do time, né? Mas eu vejo falhas no capitão. Não tem, na minha opinião, uma situação de tranquilidade. Do tamanho dele, ele não pode perder uma bola por cima. 0. E ele errou todas as bolas. Hoje ele perdeu todas as bolas hoje. O futebol dele hoje não foi eficiente. William Farias, nota 4, bastante apagado no jogo. Muito apagado, deu muita rodinha, não conseguiu, não teve nenhuma situação favorável de bola para frente, muito bola de lado e evidentemente, como produziu pouco, a exemplo dos demais jogadores do Guarani, esse empate por 1-1. João Paulo, um dos melhores jogadores do Guarani em campo, nota 6 para ele. Ele tentou, rodou, foi muito bem marcado. Teve um momento que tinham 3 jogadores, mas procurava espaço, saía daquela faixa de meio campo e um pouco mais pelas beiradas, mas efetivamente não teve uma produção positiva o João Paulo. O Ebert, nota 7, fez o gol e um dos que mais procurou a bola no jogo do Guarani. E para mim o melhor jogador em campo do Guarani, o mais perigoso, mais explosivo, um jogador de extrema qualidade, para mim o melhor em campo. Guilherme Cachoeira também tentou nota 5,5 para ele. Tentou, cansou, correu muito também. Entendo que teve uma participação interessante. E Luca, bastante apagado, nota 3. Nota 3 para o Luca, péssimo futebol. Não merece a titularidade, não sei porque insiste com o Luca e a nota do técnico, hein? Marcondão, antes da nota do técnico, vamos para o camisa número 18, Isaac, entrados, né? Que entrou no lugar do Inayan. O Isaac que deu passe pro gol do Ebert, nota 5,5 para ele. A única coisa que ele fez. E os demais no pacote aí, Pedrinho, pode colocar tudo nota 3,5, 4. O 20, que é o Diego Torres, o 19, que é o Kevin, o 22 do Guarani, que é o Mirandinha, e também o 17, o Dentinho, entraram no jogo do Guarani. E o Kevin entrou faltando 3 minutos. Eu entendo assim, eu não acompanho o treinamento, mas precisa ver como é que está esse atleta no dia a dia, né? Porque é um destaque do Guarani na Copa São Paulo, que é um campeonato muito interessante. Entrou contra o Santos, fez um gol em cima da hora, na primeira bola que ele pegou no jogo, né? E eu acho que essa quebra de sequência atrapalhou um pouco o Kelvin dentro do Brinco de Ouro. E Hélio Cizenando, nota 5. Não foi bem o técnico Bugrino hoje, não conseguiu extrair do time o que precisava nesse empate por 1-1, Guarani 1, Itabaiana também 1, Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo com empate, mesmo não conseguindo a vitória dentro de casa, né? São 2 jogos em casa, expectativa de 6 pontos, né? Conseguiu 4, perde 2 pontos para um time muito fraco, que é o Itabaiana, que talvez pode ter uma evolução pela capacidade do técnico Gilson Kleina, mas vai brigar muito ali na parte de baixo da tabela e, portanto, a equipe bugrina. E outra coisa, a questão não é o jogo de hoje. Você tem a questão do jogo de hoje. A questão do jogo de hoje. Mas como destacou o Jonathan Costa, vai pegar a Ferroviária depois. Lá. Então, é isso que precisa ser analisado. Se tem um jogo difícil lá, estudar a tabela. Nós temos que matar o jogo hoje aqui. Não pode perder. Então, perdeu essa situação. Placar Futebol Interior Rivalo. Neste momento, o Palmeiras abre o placar no Allianz Parque. Palmeiras 1, Atlético Paranaense, gol dele, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, um dos jogadores mais respeitados e ídolos dos jogadores do elenco do Palmeiras. Mas o assunto aqui é Série C, Campeonato Brasileiro. Este resultado parcial do Palmeiras tem a marca publicitária da Rivalo. Rivalo.bet.br. Guarani 1, Itabaiana também 1, daqui a pouquinho tem a presença do técnico Bugrino em entrevista coletiva. O que ele falará sobre o resultado e o que fará para a próxima rodada. Final do jogo, aqui na Rádio Futebol Interior, Guarani 1, Itabaiana também 1, e vamos agora, portanto, com o comentário final do jogo. Peguei você de contrapé, né?
Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. Junto com o Pedro Lino aqui, vamos analisar esse jogo do Guarani contra Itabaiana por 1-1. Tinha tudo para fazer uma grande partida e conseguir uma vitória, a segunda consecutiva, e dar um saltinho dentro do campeonato em termos de classificação. Chegou hoje ao 5º ponto no empate muito ruim com o Itabaiana e não fez um bom jogo, abaixo da expectativa, teve oportunidade, teve volume de jogo e posse de bola, mas isso não representa que você é um time efetivamente objetivo. E faltou muito no que diz respeito ao último toque, ao último passe da equipe do Guarani. Ele acelerou demais, porém não teve a tranquilidade, a leitura do jogo, né? Alguns jogadores abaixo da expectativa, e o grande destaque dessa vitória, desse empate com o Itabaiana, foi o autor do gol do Guarani, foi o Herbert. E para você, Pedolino? Marcondão, eu achei que o Guarani jogou bem no começo do jogo, nas mudanças do Hélio Cizenando deu uma baixada, só que o problema é que o Guarani achou que fosse ganhar quando quisesse, né? O Guarani entrou em campo, não é desrespeitando o Itabaiana, mas achou que poderia ganhar a hora que quisesse. O Herbert fez o gol, logo depois o Carl empatou a partida, empate amargo do Guarani com um brinco de ouro com 5.698 pessoas. O Guarani que agora busca uma vitória fora de casa contra a Ferroviária e para tentar apagar esse empate dentro de casa, que não foi nada bom, né? Empate ruim, jogo ruim, 1-1, Guarani e Itabaiana. Esse é o comentário do jogo. Comentário final. E é claro que agora fica muito mais fácil, porque como o time foi mal, teve um atleta que foi diferenciado, vem aí o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vai você, Pedolino primeiro, voto. Craque do jogo, Herbert, né? Sem mais delongas, Herbert, o autor do gol. E o que mais procurou o ataque e o que melhor jogou nessa equipe do Guarani, não tem outro atleta a não ser Herbert, craque do jogo do Guarani. Autor do gol, Bugrino. Herbert pra mim também, o craque do jogo. Guarani 1, Itabaiana também 1. Craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Vamos aguardar a entrevista coletiva aí, Herbert, portanto, o craque do jogo. Estamos aguardando o técnico Bugrino sobre a entrevista coletiva aqui na Rádio Futebol Interior sobre Guarani 1, Itabaiana também 1. Oferecimento Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana e há muitos prêmios. E você também tem a oportunidade de ajudar o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditax e também Autoposto Casa do Taxista. Os menores combustíveis, troca de óleo ali na Barão Itapura antes de você chegar no Balão do Kennedy. E Restaurante Dadá, diz que entrega. Fale com o Dadá, é fantástico! Diz que entrega. Atenção pelo WhatsApp 19997883821 e Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, 1925 14 11 71. Situação da entrevista coletiva do Hélio, como é que está, hein, o Pedro Lino? O técnico Hélio, você não deve estar lá conversando com os atletas, né? Não entrou ainda para a entrevista coletiva. Placar Futebol Interior ao Vivo Rivalo, Marcondão pela Série D. O Asa vai empatando com o CSA em 1-1. Também pela Série D, o Nacional do Amazonas vai vencendo o Gás por 3-2. Pela Série B, o Goiás vai empatando com o Cuiabá em 0-0. Também pela Série D, o Manaus vai empatando com o Manauara em 0-0. Pelo Brasileirão, o Palmeiras vai vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. O Red Bull Bragantino vai vencendo o Remo por 1-0. Pela Série C, o Figueirense vai empatando com o Botafogo da Paraíba por 0-0. Também pelo Brasileirão, o Flamengo entra em campo às 7h30 da noite contra o Bahia. E fechando o Placar Futebol Interior ao Vivo Rivalo, pelo Brasileirão da Série B, às 8 horas teremos Fortaleza e Criciúma. E também Novo Horizontino e Atletique. Quem vai falar agora aqui no microfone do Futebol Interior é o técnico Hélio Cizenando em entrevista coletiva. Vamos conferir. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse da sua principal troca do intervalo. Você tira o Inayan, lateral direito, coloca o Rafael, um zagueiro improvisado no setor.
sendo que você tem um outro lateral de ofício no banco. O porquê dessa troca, o que você imaginou que com o Rafael ali poderia mudar um pouco o Guarani no segundo tempo? Obrigado. Primeiro eu sei o lateral que tem no banco, né? Eu sei do garoto que está ali no banco, trabalho com ele todo dia, nós estamos lapidando ele, né? Então eu achei que se o Inayan estava com dificuldade em jogar ali, também entendi que ele também teria dificuldade. Com o Rafael eu ganho mais em relação à bola parada, parte defensiva, né? Abri um pouco mais o João Paulo ali e botei 2 atacantes. Acho que o grande problema que vocês estão colocando aí é querer que o Rafael não jogue. O Rafael não pode jogar. Vocês estão procurando um problema e vocês passam por torcedor. O torcedor vem para o campo, em vez de apoiar o time, eles passam a vaiar. E vocês da imprensa ficam a semana inteira martelando e preocupados com o Rafael. Eu jogo em casa, né? Tô ali para conseguir o gol, minha torcida começa a não apoiar a nossa equipe. Pô, tem que ser o contrário, a torcida ir até o final com a gente. Vocês têm que entender, eu avisei já para você, o jogador é um polivalente, ele pode fazer. E vamos trabalhar o Ian para o momento certo, é um garoto de 21 anos. Eu tenho que ter um cuidado com ele, com o Kevin, com o Rafael, porque nós estamos todo dia ali trabalhando, consertando o que tem que ser consertado, e não está totalmente pronto ainda. Se ele estivesse totalmente pronto, você pode ter certeza que eu botaria um lateral ali. Ele tem muita coisa para melhorar ainda. Hélio, boa noite. Pedro Tonon, da Rádio Resenha do Interior. E eu queria te perguntar um pouco sobre o Ebert. Ele que chegou hoje ao 4º gol dele pelo Guarani, o 3º dele na Série C e se isolou como artilheiro da competição agora. Queria te perguntar, qual que é a importância de ter um cara qualificado como o Ebert numa fase tão boa desse jeito? Tá vivendo um momento bom, que é a primeira vez na carreira dele, trabalhando num grande clube e tá vivendo um momento bom. Também estamos no dia a dia, pegando o pé, corrigindo algumas situações também. É jovem ainda e tem que continuar nesse momento e para isso se dedicar muito no dia a dia. O Hélio, boa noite. Matheus Aborati, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Queria te perguntar em relação a alguns jogadores que ou não estão tendo tanta oportunidade ou nem entraram em campo ainda pelo seu comando na Série C. Em relação ao Diego Torres, teve a sua primeira chance hoje, né? Nas últimas partidas você preferiu o Cauê Jesus, o Isaac, para cumprir essa função no meio de campo. Hoje ele tem essa oportunidade e era o titular da equipe ao longo da temporada passada. Queria te perguntar em relação a isso, se é a questão técnica de treinamento, a questão física, tática, como é que você pensa o Diego Torres nessa equipe do Guarani e em relação a outro jogador, o Rafael Freitas, atleta que retornou de empréstimo da equipe do Santos, porque ainda ele não teve uma oportunidade nem de ser relacionado. Obrigado. Não sei se vocês sabem, o Torres tem uma lesão de pubis. Lesão de pubis atrapalha muito o atleta. Ele está melhorando, ele está evoluindo. Nem bola parada, às vezes, que é o forte dele, não está conseguindo fazer direito ainda, mas ele está trabalhando pra caramba. Então hoje eu dei uma oportunidade para ele porque ele vem melhorando isso aí. E isso é com o tempo, o atleta, o nível dele, né? A gente precisa muito da bola parada dele, a gente precisa ver, ele é o cara do último passe. Mas esse pubis acabou atrapalhando ele tá aí tentando se recuperar, ele faz trabalhos que o fisioterapeuta passou para ele antes todos os dias, tá melhorando dia a dia, daqui uns dias, durante a competição, com certeza acho que ele vai ganhar esse espaço dele aí. Rafael Freitas é um jovem também, tem seus defeitos, né? Ainda não está bem formado, nós estamos corrigindo isso aí. Bom jogador, bom atleta, mas ainda precisa ser mais lapidado. É o trabalho nosso no dia a dia. Oi, Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Você vai acumular uma pressão, eu acho que você já percebeu, que vem desde o ano passado, que não é sua, né? Mas você está nesse momento aqui. E como é que você viu hoje as vaias do torcedor, principalmente no final do jogo? É só o seu 3º jogo no comando do Guarani, você está ainda testando as peças, mas como que você viu essa situação? Como que você viu o empate? Porque até você falou contra o Maranhão, esse empate vai ser bom se o Guarani ganhar as 2 dentro de casa, né? Uhum. E também sobre, mais especificamente, o Luca. O Luca, ele não vem desempenhando futebol desde quando ele chegou aqui no Guarani, antes da sua passagem, que o torcedor espera dele fazer gols, esse tipo de situação. Você falou até agora há pouco que você pretende lapidar os garotos. Você pretende dar mais oportunidades para o Kevin, até uma sequência para ele, porque tem muita gente pedindo ele, o torcedor quer ver, a imprensa quer ver. Eu acho que o Kevin é mais na cabeça de vocês que ele fez o gol contra o Santos, né? Ele é um 9, todo time meu eu joguei com 9, né? E o Kevin tem uma dificuldade ainda que nós estamos corrigindo no dia a dia. Você pode perguntar para ele se nós estamos treinando com ele, o que nós estamos fazendo com ele. Ele vai jogar, ele tem condição de jogar.
E na hora, no momento certo, 9 é mais difícil, né? No momento certo ele vai ter oportunidade. É o dia a dia que fala. Na relação ao Luca, eu não posso chegar e tirar o Luca. Você vê o Luca trabalhando, o desempenho dele no dia a dia, o profissionalismo dele no dia a dia, está no momento ruim. Basta agora a gente tem que olhar, observar, ver o que está acontecendo também, para ver que ele pode nos ajudar mais ainda. O Maranhão está voltando também, próximo partido com certeza o Maranhão vai estar aí brigando com um lugar também, eu acho que bom para o Guarani. Em relação ao empate, né, nós temos que buscar fora agora. Nós temos um time bom, empatamos em casa, fizemos 1 ponto, fomos a 5. Estamos ali, eu acho que no G8 ali. Eu acho que o importante é não perder, é somar. Né? Agora temos que buscar lá fora. Temos condições, temos totais condições de buscar lá fora. Com inteligência também, não é de qualquer jeito. Qual que é a outra pergunta que você fez? Eu não tenho pressão sobre mim, eu estou acostumado, o torcedor vai vaiar, porque eu acho assim, vocês poderiam ajudar um pouco mais também, né? Vocês soltam cada coisa na imprensa, que depois eles vêm aqui já marretando. Eu podia ganhar o jogo, estou no final ali querendo ganhar o jogo, o torcedor está vaiando. Estou jogando em casa. Pro Itabaiana é uma beleza. O cara, com certeza, o Gilson já sabia. Ó, se não der certo, eles vão começar a vaiar. Isso pro jogador é ruim. Nós precisamos ter o apoio do torcedor. Pô, gente pra caramba, apoia os atletas. Você acha que o atleta quer errar? O atleta quer ganhar, eles querem ganhar. Muitos torcedores podiam apoiar até o final, mas pô, o Lucas correndo pra caramba, tem erro. Pô, às vezes o outro vai, tem erro. Pô, vai vaiar o jogador do seu time. Isso não é legal. Hélio, boa noite, Diego Alves da IPTV. O início de trabalho ainda, o que você consegue passar para a gente do que você enxerga como o que tem funcionado nesse início de trabalho, o que você também acha que precisa lapidar um pouco mais em relação ao time, já que ainda é bem início de trajetória sua aqui no clube? O que dá para você trazer como pontos positivos nesse início de campeonato e pontos que você julga que não são tão positivos ainda nesse início de competição? Acho que defensivamente, quando nós estamos perdendo a bola, acho que está bem ajustado, está melhorando isso aí. Eu acho que uma das coisas que eu mais priorizo e gosto, né, somente quando pega adversários que vêm por uma bola, é melhorar essa posse de bola. Hoje tivemos muitos erros de passe, né, muito. Eu acho que estava sem paciência também. Eu acho que ficar mais com a bola, ter mais articulação ali, é uma das coisas que a gente vai tentar melhorar. Vamos pegar equipes que vai se defender bem, mas eu não posso ficar dando a bola para o adversário correndo risco. Eu acho que você já viu as equipes que eu trabalhei, sempre teve muita posse de bola. Eu acho que nós precisamos melhorar mais e ser efetivo lá na frente. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, o jogo passado, o Lucas, 6 acionamentos, uma única finalização. Hoje, 4 bolas, ele ficou encaixotado atrás da zaga, não conseguiu antecipar. Sequer tentou, na verdade, antecipar. Ele ficou encaixotado atrás da zaga. O Rafael também voltando muitas bolas para trás. A maior crítica da torcida foi essa, inclusive. Ele volta muita bola e ele estava como segundo, porque o William ia fazer primeiro, então ele como segundo voltava muita bola o tempo todo. O Dentinho também não entrou bem. Você fez algumas críticas aos jogadores da base que não estão tendo oportunidade por não estarem prontos ainda. Eles estão atrás ainda em sistema de produção do que esses que não estão rendendo. Rafael não rendeu bem como volante e foi para a lateral. O Guarani perdeu profundidade total no jogo porque não tinha mais lateral. Esses atletas da base que não estão entrando estariam atrás ainda desses que não estão conseguindo render. Kevin entrando com 41 minutos, 4 minutos mais os acréscimos. Precisa ficar no banco de reserva, então, realmente, esses atletas, eles não estão prontos ainda para entrar? Obrigado. Eu não fiz crítica. Quem que está pronto? O jogador que hoje está no Guarani está pronto para jogar no profissional nessa pressão aí? É muito difícil. São bons jogadores, mas precisam melhorar. Eu entendo muito bem de base. Sempre foi meu forte esse trabalho de base. Eles estão no dia a dia trabalhando, não é do dia para a noite que a gente vai pegar e o garoto vai resolver a situação nossa. Eles não é a nossa solução. Eles vão entrar devagar, no momento, trabalhando, entendendo o que é ser profissionalismo, entendendo como é o dia a dia, às vezes é um pouco mais. A gente está passando isso para eles. Eles têm futuro? Tem um futuro, mas é com calma, né? Agora, do jeito que está aí, como é que você coloca o Ian ali? Como é que coloca o Rafael, o Kevin? E oportunidade para atacante é 2, 3, 4 minutos, tem que aproveitar. Tô de olho neles. Eu vou dar uma oportunidade. Qual que é a outra pergunta? Tá bom. Professor Thiago, Portal do Sul Paulista, prazer em revê-lo. Próxima rodada, o Guarani vai enfrentar a equipe da Ferroviária. A Ferroviária, entre um jogo e outro da decisão da Série A2. Eu tive em Araraquara recentemente um jogo com o São José e o técnico Rogério Corrêa falou que iria priorizar a Série A2.
qual o perigo desse jogo para o Guarani em relação, e o que é que muda para você, né? Você enfrentar uma equipe meio que mista, com jogadores chegando, como é que você internamente interpreta um jogo desse, um jogo cheio de situações que talvez seja difícil, né? Digamos assim, você avaliar esse jogo. O mais difícil é você analisar o adversário, né? Você não sabe o que você vai enfrentar, quais jogadores que eles vão colocar em campo, né? O Rogério tem uma característica dele, mas aí ele não está conseguindo também, que está chegando muitos jogadores. Nós temos que estar atento a isso e se impor lá, como nós colocamos nosso ritmo também contra o Maranhão. É tentar ir lá, se impor, ter muito cuidado, que também é um adversário qualificado, e chegar lá também. Acho que o mais importante para mim é pontuar. Com o Hélio Cizenando falando aqui no microfone do Futebol Interior, Marcondão. Dando uma resumida, ele meio que fritou a torcida. Também deu aquela cutucada no Rafael e não sei não, viu? Acho que o Hélio Cizenando tá se complicando no comando do Guarani. A impressão que me deu na entrevista coletiva, que ele perdeu um pouquinho a linha. Ele não pode falar, mas a torcida critica um time, não sei o que. Se a torcida critica, a crítica da torcida, ela nunca será injusta. É porque alguma coisa está errada em campo. Aí a torcida critica. É o fato. Com relação ao que ele disse sobre a imprensa, também ele desviou um pouquinho o foco. Ele perdeu um pouquinho a linha nesse sentido. Eu não gostei da entrevista coletiva do Hélio. Não gostei. Faltou alguma situação um pouco mais, e faltaram alguns pontos que ele não poderia ter levado para a entrevista coletiva. Essa questão da torcida ele não deveria ter levado. Essa questão da imprensa ele não deveria ter colocado. A questão sobre os jovens atletas ele não deveria ter colocado. Vai simples, porque a temperatura está alta agora no Brinco, a gente conhece bem. Está alta. Então não adianta. Como é que está o grupo de jovens atletas? Estão treinando e terão as oportunidades com o passar do campeonato. Todos serão utilizados dentro da equipe. Ponto. E com relação foi perguntado a respeito do Luca, que não foi bem no jogo mais uma vez, que não faz uma boa campanha na equipe do Guarani. Ele comentou, só que ele deu a entender sobre o Luca, que o Luca não vai sair do time. Aí que está o erro, ele dá chance para o comentário crítico em cima da posição. O Luca não está rendendo bem, mas está se esforçando, tem um dia a dia exemplar. Isso não significa nada, é o dever do funcionário, porque o atleta ele é funcionário do clube. Então ele tem que fazer um bom papel de treinar todo dia. Eu achei que o Hélio não foi legal na entrevista. Não foi legal. Isto é retrato que ele sabia que o time não poderia ter perdido. Isso é retrato de resultado ruim. Se ganha o jogo, o papo era outro, a conversa era outra, não tinha torcida pegando no pé, ele não ia falar da imprensa, só sei que ele entrou num choque, numa trombada que ele não deveria ter entrado. Se eu fosse ele não entraria. E sobre as situações individualizadas, o treinador nunca pode individualizar um comentário. Principalmente com um comentário não muito legal, não muito positivo. Se foi no Lucas, sabem que o Lucas não está legal, não tem que comentar. Se foi no Rafael, sobre o lateral. Eu achei que o Rafael foi bem, porra. Ele faz uma... eu entendi o que o Hélio falou. Eu entendo assim, para mim o Rafael não se comprometeu. Quem comprometeu a situação foi o Emerson, o lateral, que a bola foi nas costas dele toda hora. Com relação ao Rafael, eu vejo assim uma situação boa. Ele faz uma função diferente. Ele faz uma função de um terceiro zagueiro abrindo pelo lado direito, abrindo pelo lado esquerdo. Então ele tem uma situação boa. Eu não vejo com o Rafael problema. Só que ele comentou de uma maneira que deu margem para comentário. Então tem que preservar algumas situações. Para mim, a entrevista do técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, não foi legal, infelizmente. Eu não entraria na trombada que ele entrou. Eu não trombaria no como ele entrou. Jamais. Agora são 7h05, repito, isso é reflexo de um mau futebol, de um resultado ruim hoje no Bento de Abreu Sampaio Vidal. Eu estou indo com o Mac na minha cabeça desde ontem. Pô, tá louco, os caras fizeram festa, até agora estão em festa lá, o Mac subiu para a Série A2,
No Brinco de Ouro, Guarani 1, Itabaiana também 1, Itabaiana do Sergipe 1, empatou o jogo, né? Primeiro ponto da equipe comandada pelo técnico Gilson Kleina, Guarani 1, Itabaiana também 1, no Brincão. O jogo aconteceu agora há pouco pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vem aí, depois do intervalo, nós vamos fazer ficha técnica e vamos abraçar a todos, porque amanhã é segundona com cara de domingo. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Cindy Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Roberto Marcondes. Fim de jogo, 7 horas e 9 minutos. No destaque principal nosso aqui é o jogo que transmitimos aqui pela Rádio Futebol Interior. Guarani 1 para Itabaiana, também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vem agora, ficha técnica com o Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Ficha técnica do jogo, o Guarani entrou em campo com Kaique França no gol. Lateral direito Inayan com a 2, e depois entrou o camisa número 18 Isaac, 3 Rafael, 4 Jonathan Costa, 6 Emerson, 5 Rafael Donato e 8 William Farias. 10 João Paulo, no lugar do João Paulo entrou o camisa número 20 Diego Torres, 11 Herbert e depois entrou o camisa número 19 Kevin, 21 Guilherme Cachoeira, depois entrou o camisa número 22, Mirandinha, e 9, Luca. Depois entrou o camisa número 17, Dentinho. Esse foi o time do técnico Hélio Cizenando. E os amarelados, Rafael e também João Paulo. Pelos lados do Itabaiana, do técnico Gilson Kleina, jogou o camisa número 1, Jefferson. Depois o camisa número 2, Isaac. Entrou o camisa número 18, Elimar. 3, Betão. 4, Liger. 14, Gustavo Sintra. E o 5, Gustavo Cresce. Depois entrou o camisa número 15, Ricardo Cerqueira.
6 Tito, depois entrou 16 Tarcísio, 7 Fabrício, 8 Carl, e depois entrou o 21 Caio Felipe, 9 Everton Canela, depois entrou o 19 Luan Silva e também Rodrigo Alves. O autor dos gols de Guarani e Itabaiana, Herbert pelos lados do Guarani e Carl pelos lados do Itabaiana. E amarelados do Itabaiana foram Gustavo Sintra, Gustavo Cresce e também Fabrício, para um público de R$ 5.698, para o público de 5.698 para R$ 115.800. Essa é a ficha técnica de Guarani e Itabaiana, jogo que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Pedulino, aí, portanto, com a ficha técnica. Vamos com o destaque final do Pedulino, né? Que cobriu aí o jogo Guarani 1 e Itabaiana também 1, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Bugre no campeonato. Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, Marcondão, às 8 horas da noite, contra a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Então o Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, contra a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. E o Itabaiana volta a campo no sábado, às 5 horas da tarde, contra o Paysandu, no estádio Etelvino Mendonça. Valeu, Pedulino, um abraço, boa semana para você. Amanhã estaremos acompanhando também Conselho Técnico A3 para definir A4, e A4, A3 a meio-dia, 12 horas já está confirmada com a Federação Paulista de Futebol, para definir horário e datas. O primeiro jogo é em Marília, o segundo jogo é em Santos, a decisão da Série A3. Portuguesa, Santista e Marília subiram e serão adversárias, as equipes adversárias da Ponte o ano que vem. Isso certo? mesmo, Marcondão. Marília e Portuguesa Santista subiram ontem contra Rio Preto e 15 de Jaú, respectivamente. Me despeço de vocês, um grande abraço. Até segunda que vem. Valeu. Quarta-feira estaremos em Marília e no domingo estaremos em Santos. Um abraço. Valeu. Muito bem, Pedulino. Quando o Pedulino falou que estaremos em Marília, a previsão é esta de quarta-feira, 8 horas da noite, e domingo, 10 horas da manhã, em Santos. O Santos, a Portuguesa, pela melhor campanha, aliás, os 2 melhores times do campeonato. Por quê? Estaremos lá com a cobertura total dessa final da A3 Rivalo, junto com a Rivalo, com o nosso Instagram do Portal Futebol Interior, com o nosso timaço com mais de 8 milhões de acessos. Você não pode perder. Você que ainda não fez sua inscrição no nosso Instagram, faça, meu amigo. Faça. São matérias interessantíssimas dentro e fora de campo. E sensacional. Com a Luísa, com o Davi, com o Pedulino. Portanto, faça sua inscrição no nosso Instagram do Futebol Interior, quarta-feira, cobrindo toda essa final. Não só a Série A3 Rivalo, mas também A2 e também A4 amanhã, repetindo que nós estaremos no nosso portal Futebol Interior com a cobertura do Conselho Técnico da A3, meio-dia, às 2 horas da tarde, Congresso Técnico da A4. Um abraço a todos, uma ótima semana. Amanhã tem meio de feriado, terça-feira tem feriado, mas aqui na Rádio Futebol Interior com imagem estaremos, portanto, acompanhando e transmitindo a final da segunda taça do Povo Futebol Feminino Transite Brasil, direto de Sumaré, do Centro Esportivo José Pereira, a partir das 10 horas da manhã. Eu e Carlos Corsato e eu estaremos amanhã, terça-feira de manhã, transmitindo essa final entre Parque Brasília e Lemense. Felipe Marques, um abraço para você, ótima semana. Já tem a partida entre Novo Horizontino e Atlético pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo em Novo Horizonte. Nossa parceira Rádio Amizade FM, que vem conosco aqui na Rádio Futebol Interior. Um abraço a todos. Eu sei, torcedor do Guarani, você tá de cabeça quente, 1-1 o jogo. Mas calma, é começo de campeonato. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira.